não, mas... Imagina você fazer isso por dinheiro. E Não, por assim, dinheiro depende e ela, quanto é. ela tava nessa vida de prostituta de luxo, onde o livro tem ali um ensaio Que sobre nem isso. era de luxo. Que nem era de luxo, Que era um falso luxo. Que a nossa... Que eu adoro aquela cafetina, como é o nome? Aretusa. Aretusa, que ela olha pra eles bem Odete Roitman e fala: meu amor, você não é de luxo, né? Olha a minha puta de luxo. Aí sai uma modelo linda. Você, assim, você vai ficar lá na minha casa, lá na Augusta, R$400 a hora no boquete, porque, imagina, essa daqui eu vendi $8.000 pra ela um fim de Que semana. fala não sei quantos idiomas, né? Ela fala não sei quantos idiomas, você nem com roupa cara vai ficar boa. Então, assim, a Aretusa acaba com ela. É Acaba, muito Odete Roitman. Aí ela Aquele é o Odete exatamente, Roitman. ela é tirada desse lugar. E aí ele leva ela para um falso mundo. Tanto que ela fala, na hora que ela deixa de ser prostituta para ser esposa dele, tem uma hora lá que ela não quer transar com ele, e ele fala: não, mas como tu era prostituta? Ela fala: não sou mais. Quem disse que você não é? Aí eu acho que é esse desmonte desse conto de fada que vai alimentando Começa, né? esse ódio, que eu acho que aquilo tu vai guardando tudo isso na gaveta. Que não Mas é ela só já a questão tinha. da traição. Mas peraí, em si, ó. são coisas que ela vai Sim. alimentando. Existe uma humilhação, isso aí já é uma teoria minha. Existe uma humilhação que você sofre, a pessoa vem e te pede desculpa, você desculpa a pessoa porque é muito melhor você conviver com ela na paz, mas essa humilhação ela vai sendo guardada na gaveta, no arquivo. Aí daqui a pouco vem outra humilhação, como ele era uma série de humilhações. Ele humilhava ela no início porque ela não sabia falar o nome dos pratos do cardápio, ela humilhava porque ela não sabia falar idioma e ela ia estudando, ela ia se virando para se livrar dessas humilhações. Mas aquilo ia sendo guardado. Chegou uma hora que a gaveta estava cheia, que é o japonês. que é ela descobrir Lógico. exatamente que ela estava sendo trocada, na verdade que ele mantinha um padrão. Mas mesmo assim ela ainda era uma cega, porque ela não descobriu ao longo da vida que ela era só mais uma. Inclusive ele trocou a esposa dele, Que não era prostituta, que não era prostituta, mas era pobre. era Ele fábrica. dominava de alguma maneira. Exatamente. O dinheiro ainda comprava. Ou seja, ele fez isso com uma, depois fez com outra Ia e já fazer. estava começando Já, com ia outra. fazer. Ele Era um estava só no padrão meio, que ele estava exatamente. acostumado a fazer. né? A outra prostituta que estava com ele não processou a família, alguma coisa assim, pedindo quando você tem aquela coisa de união estável? Teve alguma Sim. coisa assim. Ela pediu união estável? Lembro Isso Pediu. na tinha- época. Ela tentou o naco da sim. herança. Isso. E tem, assim, mas tem vários pontos deles. Assim, eu concordo plenamente que o Marcos Matsunaga construiu sua assassina. E no decorrer do livro, eu tenho vontade de sei lá, de que ela não fosse achada. Porque começa a me dar um ódio daquele homem, uma antipatia dele. É. Mas tem um ponto É porque é importante. engraçado isso, mas eu tenho né? refletido muito sobre a Elise. Você vai lá e vem aqui. Vou Você trazer. fica Eu assim, sou né? libriano, eu fico me pesando para me entender. Não sei se astrologia é ciência, mas eu até curto. Aí o que acontece? Que dia que você é? De outubro? 1º de outubro. Ah, meu filho é de... 73. Mas não tem nada de ciência. Bora. tem Segue Aqui. o jogo. Agora, não, porque eu acho assim, continuo dizendo que ele era um misógino nojento. Ele podia até gostar de transar com mulheres, mas ele não gostava de mulheres. Ele nunca teve apreço à figura feminina. O Marcos Matsunaga era o tipo do machista abominável. E, além de tudo, rico. Porque se pobre fosse, ele não teria nada. Porque ele não tinha nenhum atrativo, além de tudo, para conseguir o que ele queria. Porque ele não era um homem interessante, ele não era um homem inteligente, ele não era nada. Só que, quando ela conhece ele fecha ela no final. Minha fonte é este livro aqui. Quando eles fecham, para ela ser exclusiva, ela fecha por R$30 mil no mês. No primeiro mês, ele começa a não esquecer de pagar, e ela cobra. Aí ele pega e dá R$22 mil para ela. Ela fala, mas peraí, mas eram 30. Ele falou, não, mas eu descontei 27,5%. Como se ela fosse registrada. CLT. E eu te pus do meu flat, o aluguel custa 4 mil. Então tá aqui, 22, não é? Então ele já mostrava o caráter. As coisas abjetas que ele escreve dentro do fórum das mulheres, ela lia. Sim. Ela lia. Inclusive, ele foi atrás Inclusive dela sobre porque ela. ele leu Um outro cara escrevendo. Aquele fórum do site das prostitutas Não, devia ser uma isso- coisa proibida por lei, porque ali é o estímulo à misoginia à enésima potência. Assim, é de uma escrotidão. não sei como é que é. Aquilo é inacreditável. Aquilo. Então, assim, o Marcos Matsunaga não era tão estranho para ela.
quando ela o mata, porque ela já sabia do caráter que ele tinha. E eles foram muito felizes no começo. Sim. Foram muito iguais, eles caçavam juntos, aquelas fotos de ele com animal morto. Eu acho que é uma junção de almas, Aquela cobra que ela fica dando ratinho e fica, olha, o ratinho tá se mijando. Na verdade, eu sempre defendo isso. Foi ele, mas poderia ter sido ela. Entendi. Porque eu acho que ali juntou... Sabe quando junta duas almas... É uma loucura dois perfeita no começo. Duas almas podres se juntaram ali e você sabe porque os dois faziam coisas que já demonstravam que eles seriam capazes de fazer o que Elise fez. Por exemplo, eles já esquartejavam animais. E para mim é o seguinte, quem mata animal com crueldade... Eles caçavam juntos, E eles gostavam de ver o porquinho. Gente, tinha uma jiboia numa suíte. E eles gostavam de pôr um porquinho e ver o porquinho sofrendo para a jiboia matar. Você ter o prazer de ver a morte de algo daquela forma... Sim. Os dois são iguais. Sim. Se eu e o Beto formos um casal, que a gente não é. Tá? A gente não é um casal. Mas se a gente for um casal e o Beto chegar lá com uma jiboia, eu já vou achar Não, estranho. já vou embora. Chegou com uma jiboia, aí daqui a pouco... Só que se ele chegar com uma jiboia e eu chegar com um ratinho, olha como é legal, junta, dá match. Sim, Né? Você já fica, olha... Porque eu acho que aí vem essa coisa, ou você é louco ou você não é. Porque se tu chegar com uma bizarrice, ou eu compactuo ou eu pulo fora. Eles, no caso, iam juntando os fiozinhos. Não gostando de tudo. Comendo. Ela atira melhor que ele. Sim. Eles tinham armas espalhadas pela casa inteira, porque ele tinha medo de ser assaltado. Sim. O que facilita muito o que aconteceu, porque o revólver dela, a pistola dela estava lá. Agora, o que muda a Elise é a gravidez. É o que eu acho que tira, tanto que ela quer a jiboia fora de casa. Mas será que... Eu já tenho Eu acho dúvidas. que a gravidez desloca ela dessa loucura 2. Mas ela não se adequou à loucura dele pra não, ela gostava também. Não. Na vida Ninguém que ela gosta já de tinha. matar um bicho dessa maneira se não gostar. Olha, eu não vou. Você tem que ter triângulo com triângulo, não é quadrado com triângulo. O encaixe tem que ser exato. Porque o que eles viveram ali dentro... Primeiro que aquela casa horrorosa, mal decorada, também devia ser da cadeia para eles. Com tanto dinheiro... Já era um sinal aí, Aí ó. não, É um puta sinal. Com tanto dinheiro... A decoração. Juntaram ali, virou um monte de corredorzinho. É uma coisa mais feia que a outra. Quando você vai vendo a reprodução, eu esqueço de olhar para ela e falo, olha que mesa horrorosa. Olha que negócio. Mas por quê? Era sóbrio, né? Gente, mas tu já reparou sobra, que todos aquilo é feio. Tu já reparou que todos os assassinos são assim? A casa da Suzane é horrorosa. A casa da também. Suzane é péssima. A casa dos Nardoni também. A casa dos Nardoni é suja. Além de tudo, é suja. A da Eles Suzane, são porcos. mas a Suzane não era uma baita de uma mansão? Não, é uma mansão, é um mas terreno é uma grande. mansão, Que mansão? Um terreno grande com uma casa Eu acho que esse bem conceito feia. de mansão precisa ser redefinido. É que nem quando falam, por exemplo, da casa da mulher abandonada. Uma mansão de... Eu moro em Higienópolis. Aquilo não é... Tem em Higienópolis, tem palacetes, mansões e casarões. Aquilo é um casarão. Abandonado. Puta, uma vez eu falei isso, falei, nossa, o padrão do Beto. Não é meu padrão, tô só te falando de arquitetura. Aquilo é uma casa, uma bela casa. Adoraria morar nela arrumada, né? Porque aquilo lá tá horrível. Aquilo é um casarão. A da Suzane é uma casa muito grande. Num puta de um terreno de 2.000 metros quadrados. E eles investiram muita grana nisso. Mas a construção não é uma casa... E as coisas por dentro das fotos, não dá nem para culpar a década, né? Porque aquilo já é anos 2000. Sim. É verdade. É igual uma mansão que só tem o quê? 3 quartos? Não, pode ter um. Uma mansão tem o tamanho que for. Se você tiver uma mansão de 1.000 metros quadrados com um quarto só, é seu. Você que quis viver num shopping center. Mas a decoração, já viu todo, né? De crime já virou decoração racial. Então. Já virou a casa de criminosos. Decoração de casas de criminosos. Será que esses caras não olham essas coisas também, né? Porque deve ter um... Olha, Talvez as um padrão. casas são muito interessantes na parte pericial, na parte científica da coisa. Por exemplo, isso daqui me falou, inclusive, foi o Salada e depois a Rosângela do outro. O Salada me conta, que você já deve ter visto também 500 vezes, da Suzane, que a casa ela era toda na régua. Não podia estar... Feio ou bonita a decoração, aí é de gosto, tem gente que deve adorar e deve estar chorando, me achando idiota de falar que é feio. Tem gente que pode estar concordando. Se você gosta ou não daquele sofá, não vem aqui. Mas o sofá está na régua. O sofá está na régua. Um perito entra no local para entender se aquele local teve luta, se aquele local teve mexida para ser latrocínio. A casa dos Nardones, eu já vi todas as fotos, tem as fotos. Ela é uma casa porca, uma casa porca. Você vê que aquela família estava em desalinho total emocional. Porque você tem fralda do bebê jogada com cocô dentro no banheiro.
Você tem... ela não limpa, a Ana Carolina Jatobá não limpa todo o sangue da Isabela, porque o chão era tão sujo e encardido que ela não sabe se aquilo é mancha de gordura, se ela não sabe, é sujo. É sujo. Eu não teve expertise Nada. de pegar o veja. Os quartos são todos bagunçados, as gavetas enxotadas, coisa assim e tal. A lavanderia tem cacetada de roupa para lavar e cacetada de roupa para passar. E todos os eletrodomésticos perfeitos. Mais Ou caro seja, que não tinha. são usados. Não, é uma questão de eles serem porcos mesmo. Aí, o perito entra e vê um balde com uma fralda com cândida. Vamos lá. Você tem 800 roupas para passar, 800 roupas para lavar e um balde com a fralda. O perito pegou assim... na hora, né? Lógico, vai direto na fralda. Por que ele não jogou fora essa porra dessa fralda? Eu não entendo, eu não gosto de criminoso burro. Aí o que eles fazem? Eles vão com a tesoura, com a coisa, e deixam em cima da mesa. A casa dos Nardoni mostram aquela convulsão interna emocional. A casa Eu acho que é um von espelho Richthofen é a régua do pai e da mãe. Que é aquele negócio do Que pai é ser um assim, cara super, tanto que a né? Suzane Ou não? tira... Não, eu tô lembrando Não, que o pai dele era um super... A conversei com Suzane uma... tira o saco plástico e fecha a porta. Porque ela já está no... Já no tá acostumada ambiente naquele a fazer negócio aquilo. criada Ela dessa tira, forma, ela né? tira a jarra e fecha a porta. Elas cortam coitado, cortam a pasta, viram de mais CSI, né? E de menos meus programas. Ela corta a faca aqui e ela larga a faca e lá. e põe a faca de volta. Ela tem um modus operandi, ela tranca a porta de casa. Tudo que o pai ensinou que tem que fazer, ela fez durante o crime. O que mostra que, assim... Porque ela também era na régua. Porque Tudo se fosse dela tinha que ser um bandido de qualquer... Não ia ter não vai esse ter, cuidado, o bandido né? não tem esse tempo, gente. Não ia nem Exatamente. simular. Sabe o que é o pior? O erro do erro é você matar e simular a roupa. Não, em bandido não deixa arma. Arma é ferramenta de trabalho, gente. Você matar uma pessoa pra dizer que foi um assalto, deixar um revólver, bandido não vai deixar revólver. Deixa eu te falar uma coisa que eu não tinha esquecido O povo de vai dizer. aprender, as pessoas falam assim, vocês ficam ensinando quem for matar pra cima vez já saber. Eu falo, meu amor, quem for matar já sabe dessa história. É melhor não matar. Não, eu sabe qual é a dica que eu dou? Não faça isso. Você vai ser preso. Eu estou conversando com umas presas de Tremembé para atualizar o livro da Suzane. Aí eu Todas conversei elas, com só uma- pra gente falar, pessoal, todas elas ficaram na mesma presídio. A Flor de Lis não, credo Essa nenhum. não, Ah, é. essas duas, mais a Ana Mais a Carolina Jatobá. A Aí eu tô Jatobá conversando também. com umas mulheres, eu conversei como é que dividiu a cela com a Ana Jatobá, e eu tipo fui dizer, e aí como ela era e tal. Ela é uma pessoa super gente boa, mas olha, era porca. Então, Ela- era o jeito Ó, dela. tô acertando. E, Levou e quem até a dividiu com a porcaria, Suzane? Falou que ela será organizadinha? Ah, você vê que banho a Suzane toma, porque como A essa moça Suzane tá ela é bonita. limpinha, Como Ela a Suzane tá sempre muito bonita. Entendi. É. E então, isso aí Banho mostra... ela toma. Talvez aquele negócio, né? Nem muito... A pessoa tem que ser Ela tem teve que ser um educação, meio, né? ela foi educada. De alguma maneira ela teve uma educação. Ela é Que ela vai higiênica. levar pro resto da vida. Não importa, né? Isso aí não vai tirar... ninguém vai Isso não dela, tira né? dela. Ela é higiênica, que eu acho que isso diz muito dela. Tanto que Tanto que ela não põe a mão no sangue, né? é, Ela faz o outro matar, não ela. Dessas três aí, vocês... porque você falou que a Elise, você acha que ela não viraria uma serial killer, né? Algo do tipo. eu acho que nenhuma das Nenhuma três. das três? Não, o serial killer, como o Beto fala, tá noutra enfermaria. É um outro... Essas mulheres, por isso que elas matam por uma motivação muito pessoal. Eu acho que poderia ser, tirando a Elise, a partir de ter uma coisa assim, eu acho que quando passa uma cancela de você ter matado uma pessoa e deu certo, aquilo fica sempre um pouquinho assim, se algo der errado eu posso reutilizar aquilo. Não vai ser um serial killer do desejo, eu gosto de matar a mulher loira de óculos, vou atrás de toda a mulher loira de óculos e mato. Opa, Mas, por exemplo, a por Alexandra... que não pode ser um Porque eu estava olhando para você Gordinho. na hora. A Alexandra Dogolkensky, por exemplo, que é do caso Rafael Winks, acabou de sair, inclusive gravei agora, vou soltar, deu tudo até domingo, mas tem a perícia contratada pela família do primeiro marido da Alexandra mostra que ela também teria matado ele com o mesmo modus operandi que matou o filho. E os dois, não é porque ela é uma serial killer familiar, vocês acham que eu vou chamar assim, é porque ele, o pai, estava atrapalhando ela, e depois o filho estava atrapalhando ela. E nem é o filho do meu marido, hein? É o filho já do outro marido. Então, assim, a partir do momento que ela matou o primeiro marido, vamos dizer que está correto, e deu certo,
Quando alguém me atrapalhar, como o meu primeiro marido estava... Eu já tenho uma metodologia Eu tenho aqui. tanto que ela mata com o mesmo nó. Então, aí você já vê a assinatura. Mas ela não saiu matando entre o marido e ele, não teve mais muitos, porque ela não tinha o desejo de matar. Sim, ela só vai usar a morte se assim for necessário. Ai, não queria. Tô tentando tocar esse menino aqui, ele não para. Então, eu dou um negocinho e mato. Meu marido é um chato. Então, assim... Você vê que se for real que ela matou o marido, ela repete com o filho. Se tivesse dado certo com o filho, como deu certo com o marido, será que lá daqui 15 anos, se o Ulisses for lá entrevistar ela, ela vai ficar de saco cheio e vai fazer igual? Pode ser. Mas isso não a transforma numa... É uma serial killer, mas não com o desejo de matar sempre, porque tem o serial killer que precisa da morte. Mas elas aqui, nenhuma são consideradas serial killer, Não, né? o serial killer... Elas só mataram essas mulheres, elas têm objetivos... Ela é, a Suzane com certeza é psicopata e a Elise é apontada. Eu acho que também. todas são. A Elise tem atestado. Algum nível de... Eu acho que todas são. A Mas Flor, só eu não tem sei. atestado a Elise. A Flor, você acha? Eu acho. Ela não pode ser um pouco... É porque também... Sei, Pode ser um pouco eu acho a Flor fruto. é uma coisa inacreditável, uma coisa surreal. A Flor é um... Ela é uma- Suzane e a Elise eu acho mais próximo da nossa realidade. A Elise, a Suzane e a Flor de Lis, elas têm motivos muito específicos Isso aí aqui. para matarem. Elas tiveram um desejo, eu quero isso, e para chegar a esse desejo, elas só chegariam matando. Foi isso que elas fizeram. Aí a Suzane, ela matou, se for numa prova, por que a Suzane matou, tiver lá só 2 linhas, você escreve para ficar com a herança dos pais. Esse é o motivo. Se tiver couber mais um pouco na linha, e tu quiser ser um poeta, Desenvolver um pouquinho tu escreve assim, ela queria a liberdade dela, viver livre com Daniel. Mas isso para mim é perfumaria. Mas com dinheiro dos pais. Exatamente. Ela quer ficar livre e rica. Ela não quer trabalhar, amor. Então ela ela não quer queria trabalho. ela queria a herança. Como ela foi criada com distanciamento emocional dos pais, ficou mais fácil ela tomar essa decisão. Eu vou matar meus pais porque meus pais são muito distantes de mim. Aquela coisa, é meu direito a herança, eu só tô pegando antes. Exatamente. A cabeça dela é assim. Só que aí, então, quem ela vai matar? Os pais. Ela não vai matar você porque você botou um testamento no nome Mas dela. ela não Espero mata, que não. ela não fez a Ana Flávia e a Karina, ela não mata o irmão. Porque ela tinha um apreço por ele. Porque a Ana Carolina, Eu a acho- Ana Flávia e a que o Karina... irmão, a questão foi mais que ela quis usar ele também como álibi. Eu acho que a única pessoa que ela ama Pode no ser. mundo é o irmão. Não, o também. álibi dela foi motel. Sim. E o irmão mas- também falando que estava entendeu? fora. De que saía, que o Daniel era Não, legal mas aí, e não, tudo mas aí, mais. mas aí Toda uma lembra. narrativa. Não, mas aí lembra do segundo complemento da resposta. Eu quero viver em liberdade porque os pais pais eram muito rígidos, tal, aquela então história e o toda, irmão né? não tava. O irmão não. A o Suzane, irmão a Suzane, não é ela é indiano. tão, a Suzane, ela é tão escrota. Não tem uma outra palavra que me vem à cabeça. Que quando ela estava presa. Tenho certeza que ela está assistindo a gente. Quando ela estava Suzane, presa. dá uma entrevista para nós dois, vamos te entrevistar juntos. Suzane. Aí, ó. Não, porque desqualifica a obra que é não autorizada. Tá bom, então só eu te entrevisto e pro eu Beto. pego perguntas dele. A Suzane, quando estava presa, um pouquinho antes do julgamento, os advogados fizeram uma visita para ela dizendo: olha, não tem como a gente se livrar dos agravantes. Como ela já estudava direito, ela disse assim: olha, uma agravante tem como você se livrar assim. Ele disse: qual? O motivo torpe. Ele: como assim? Ela: não, porque o motivo não foi torpe, que ela era reconfessa. O motivo não foi torpe. E por que você matou seus pais? Eu matei meus pais porque eles se puseram entre o meu namoro e o do Daniel. Eles eram um obstáculo. No meio ali do namoro. No meio do namoro. Se eles não tivessem sido contra o namoro, eles não teriam morrido. Olha como opera a cabeça da mulher. Tipo, por isso que eu acho, inclusive, que isso tranquiliza a gente. Ela não vai sair dando paulada na nossa cabeça. Que é isso que eu ia até perguntar. Vocês vocês não seriam amigos dela, assim, você, de boa, assim? Se você não colocar o nome dela sei. na como herdeira, e se você não se botar contra o namoro dela, provavelmente ela não vai fazer nada contra você. A Elise também é a mesma coisa. A Elise, ela teve essa decepção amorosa. Vamos falar dramaturgicamente. Ela foi tirada de um mundo, ela foi tirada da boca do lixo, trazida para um palácio,
um palacete, como diz o Beto. Mas não, mas não por um Richard Gere que é numa linda mulher. Foi tirada por um cara misógino que adorava comprar puta e pôs na casa dele sabendo que ela era puta. E ela sabia dessa... Essa é a história. Ela gostava de usar mulheres. Ela sabia. Mas beleza. Ela sabia. Pegava outra depois de todos esses apontamentos, ainda assim ela estava num lugar muito melhor. Ela tinha um apartamento no nome dela. Ela tinha uma adega de 3 milhões de reais. Mas ela continuava tendo que transar com uma pessoa que ela não queria. Porque você vai me convencer que amava ele. Ela até queria. Mas não sabemos. Não vamos entrar muito nesse mérito. Só para ainda nesse mérito de que se ela é uma ameaça para nós. Que eu acho que não, exatamente. Né? Não. Porque ela é trazida para esse mundo encantado, e de repente ela descobre que ela vai voltar para aquele mundo onde ela não queria mais estar. Ela vê uma ameaça de voltar para... Exatamente. E tem uma coisa do orgulho ferido da mulher traída. Eu acho que o gatilho, o combustível, o motor que ligou para ela assassinar o marido foi... a vaidade, mais do que só a mulher traída. O que o investigador trouxe para ela. O detetive ficava trazendo para ela. Tanto que ela encerra a investigação quando ela pergunta: você viu essa mulher? Vi. Ela é bonita? Ele fala: olha, ela é uma mulher bonita. E ela bate o telefone na cara dele. Aí não pega, é só ser traída. É ser trocada por uma puta que nem eu... mais nova, como eu já fui, mais bonita, porque eu já estava falando que ela estava baranga. Sim, é. Não é? Então já não dava mais. E aí não estava dando mais no couro, que aquilo ninguém mais ia pagar ela para transar. Então, assim, ele estava destituindo ela, inclusive, de valores que para ela eram importantes, porque eram os valores do trabalho dela. Agora, então ela se olha sendo trocada por uma mais... É a vaidade, além da mulher traída, da outra puta da competição. Me fudi. Então, tem coelementos aí que eu acho que... E o restaurante japonês, ele não tinha que ter levado ela ao restaurante japonês. Ela escolheu. Isso eu entendo perfeitamente. Quando ela fala isso... Tanto em São Paulo... Mas eu entendo isso perfeitamente. Eu acho que não pode. Mostra que ela não é uma ameaça pra gente. Olha o que o cara teve que fazer pra ela. Coisas muito específicas pra... Não leva a tua... Pra chegar nesse ponto, mas, né? E tem um ponto aí que você falou, ela ia voltar porque ela não ia voltar pra boca do lixo. Ela já estava com aquela super advogada que você fala no livro. Que mas ia arrancar as calças dela. Ele ameaçava ela. Tudo bem, mas ela ia arrancar, essa advogada ia arrancar as calças dele, que você sabe. Sim. Ela já tinha 3 milhões de reais de uma adega que ela ia abrir, ela já estava numa puta sommelier. Sim, já tinha um apartamento no nome dela. Já tinha um apartamento no nome dela, ela tinha uma TR4, né? Na época então, não era blindada, mas ela acabou de vender, aliás, ela vendeu há pouquíssimo tempo, ela vendeu agora. E ela tinha uma filha. Pode ser o afeto, porque grana ela tinha. Então ela teria, mas então por que ela mata? Porque independente, porque mesmo que ele arrumasse outra, né? Ela tinha uma filha que ia ter pensão. Exatamente, ia ter a pensão. Ela tinha a questão dos vinhos, que ela já estava dominando essa área, entendeu? E ela é inteligente pra caramba. Ela hoje teria 20 lojas. A gente está fazendo aí um exercício de futurologia. A gente está prospectando. Porque olha só, vamos agora ver o que aconteceu com a ex-mulher do Marcos, que foi casada no papel igual a Elise foi, que levou o pé na bunda porque ele conheceu a Elise, e ela, obviamente, todo mundo sabe, não matou o Marcos. Como é que vive essa mulher hoje, que me deu pena? Destruída, sem ela dinheiro, vive sem nada. Você encontrou com ela? Entrevistar? Ela mora no Rio Grande do Sul. Enfim, eu não posso entrar em muitos detalhes, porque envolve investigação. Fontes e tudo mais. Mas a mulher, ela vive hoje com uma doença grave. Ela depende daquele medicamento caríssimo que só o governo pode comprar. E o governo não estava comprando e ela estava processando a prefeitura porque não comprava o medicamento dela, numa doença crônica. Numa cama de hospital pobre. A mulher era pobre, viveu uma vida de rica, igual eles viviam, com carro importado, numa puta mansão ali no Alto de Pinheiros. E frequentava os melhores restaurantes. O livro mostra como era a vida dela e como ela terminou. Eu não sei te dizer... A filha dela também vive na mesma... A filha dela vive Não vi, porque a filha da Elise vive bem.
Porque vive com os avós. Porque os avós pegaram. E por que pra ela criar. os avós não amam essa menina também, gente? Ô, vovô. Aí eu não saberia te dizer. Mas Vocês aí amam vamos vovô, agora vovô, colocar não sei se... como o livro ele não faz o que seria se fosse... Não, você não Sim. tem... Não tem, exatamente. Mas eu não sei até onde, por exemplo, eu vou te dar só um exemplo concreto. A Elise tinha... Eles compraram 2 triplex num puta prédio, sem juízo de valor, se era cafona ou não era, que daqui a Não, pouco o Beto vai ela dizer é que era... interno é cafona. Não falei do externo. O externo é bonito, o prédio. Eles compraram Ok. 2 triplex, que eram 2 por andar, eles uniram. Só que aí, um deles, ele já colocou no nome da Elise. Só que a Elise perdeu esse triplex. Ela perdeu, mesmo o nome dela, ela perdeu porque a família conseguiu anular a doação que ele tinha feito. Entendi. E isso é uma coisa incrível, porque não era uma herança, que a herança é mais fácil. Você consegue tornar alguém, deserdar alguém que era teu beneficiário, mas tu matou o herdeiro. E no teu livro você conta que é graças a Suzane, né? Graças a Suzane, a exatamente. lei Hoje no cria coisa Brasil Suzane. você não herda bem de quem você matou. Pode ser pai, mãe, irmão. Por causa da Suzane. Com causa da relação a Suzane. Suzane, o Sérgio já sabia que ela era a assassina desde do enterro, né? Do velório. Do velório, na carinha dela lá, né? Sem Sérgio falou, emoção. Né? olhei pra cara dela e foi ela. Foi ela. Não tinha outra, né? Aquilo lá quando apareceu foi um negócio marcante. Aquilo lá foi marcante, né? Então eu não sei, eu acho que a Elise não estaria. Eu tenho dúvidas. Que a Elise estaria... mas aí eu vou te falar assim... Eu acho que a família vai lá, meu Pelo- amigo, a família do Marcos Matsunaga. Inclusive, uma outra coisa também que é muito bom a gente deixar claro é que o Marcos Matsunaga, depois que morreu, o livro mostra isso. Ele revela que ele não era esse poderoso rico. Nem poderoso, nem dentro da empresa. Nem dentro da empresa. Ele gozava de grana porque ele, de forma fraudulenta, ele abriu uma empresa dentro da empresa Exportadora. de exportação, para exportar, que ele descobriu. Olha como as coisas são tudo falsas, né? E a mídia dizia, né? Rico, executivo, Não, dono da IOC, ele seria herdeiro de fato, mas ele não nem tinha... seria herdeiro. Ele não seria herdeiro, porque primeiro que a empresa... Cara, os orientais não são como os brasileiros. Mas ele não seria herdeiro dos pais, quando Não. os pais morressem? Não, porque eles fazem um negócio que é... O trust lá? eles transformam Tudo a em herança empresa. numa empresa, numa instituição. Então eles vão dando ações, Tipo ações. cotas. É Que, isso aliás, de os rico. americanos fazem Eu tenho isso uns também. amigos ricos que fazem isso, eu acho tão chique. Então, assim, primeiro que ele tinha um salário de executivo que não era lá essas coisas, se não me engano, era R$25 mil, que era um salário que ele ganhava como um executivo. E na linha, no organograma da empresa, nem era um dos Principais. executivos, ele atendia... Só era porque era filho do dono. Porque era filho do dono, ainda assim tinha executivos lá, como o Lósio, por exemplo, que não era parente, que tinha mais poder do que ele. Cadê Porque era mais sério. Você vai pegar o O vinho? vinho tá aqui. Cadê? Aqui. Acho que é o outro. Não, continua falando. Aqui, obrigado. Eu sou o barman. Então é isso. O livro desconstrói essa imagem dele como um cara... Como cara. Tanto que ele dizia para Elise que na venda ele ia ganhar 100 milhões e eles iam abrir um negócio. Cara, os próprios familiares colaboraram. Mentira, não ia receber. Não ia. Mas uma coisa... Ele tinha que manter essa imagem. Era uma imagem que ele queria... Ele gozava assim. Uma coisa é você ter bens e ser rico, uma fonte de renda. Outra coisa é você ter muito dinheiro e não ter nada. Tem muito isso. Mas aí... Tanto que ele morreu, não teve o que... A herança dele foi desidratada. Primeiro que essa empresa dele era irregular. Até a adega que ele tinha lá de 3 milhões era... nota, né? Era tudo fraudulento. Ele só negava imposto. Você então, vê que o caráter você... tá em tudo, né? Para você deixar algo de herança, depois que você morre, a primeira coisa vamos lavrar isso aqui. Cadê os impostos? Não, é sonegado. Ele contrabandeava nos containers que vinha Das coisas da IOC. Ai, que horror. Então, tipo... então, eu não sei até onde a Elise realmente... Eu acho que ela ficaria com o apartamento. A adega ficou com quem?
A adega... Eles deram uma grana A pra adega, ela. ela custava 3 milhões de reais. Em vinhos. Em vinhos, caríssimos. Só que aí, quando eles foram tributar, que era tudo sonegado, o valor dela caiu, tiraram os impostos, 900. caiu para 1.800.000. Então, metade era dela, 900 mil. A rigor, ela ia começar que ela tinha montado uma empresa de exportação, de importação. Ela ia começar a vender vinhos caros para uns clientes que ela já tinha, que esse povo que toma vinho caro se conhece, tem um clube. Network ali. Só que aí ela já estava fazendo isso, inclusive. Que ela alega, inclusive... Esse é o quando meu eles clube, perguntam- é meu clube. Eu tô sempre nesse clube. Eles perguntam para ela, o que você ia com essas malas? Era fazer uma entrega de vinhos nobres. Só que aí a família do Marcos, para impedir que ela ressurgisse das cinzas, disseram, não, a gente quer os vinhos, a gente vai te dar 900 mil reais, que é quanto vale essa adega. Só que aí, meu Tira amigo, ela dessa rede, né? Tira ela desse network exatamente. Só que aí o que acontece? O processo penal da Elise, os advogados fizeram pro bono, ou seja, sem cobrar. Mas ela tem ações cíveis, sucessão, na vara da família. Ela brigou até um tempo por esse apartamento, não conseguiu, mas ela lutou na justiça. Na justiça, na vara da família, ela tenta a guarda compartilhada da criança. E quando tu tem um criminoso como ela lutando por uma guarda de uma criança, meu amigo, prepara teu bolso, porque cada laudo que tu tem que procurar, aí a família vai lá e diz, olha, ela é psicopata. Aí a defesa dela tem que dizer, não é, faz o laudo. Os laudos é tudo 30 mil, 40 mil, 50 mil. Porque aí na justiça, a família bota um laudo do Guido Palomba. Para tu rebater um laudo do Guido Palomba, tem que ser do Guido Palomba para cima. Sim. Aí tu vai gastando. O dinheiro do criminoso, ele fica ali bloqueado. Aí o advogado vai lá, olha, tem esse laudo aqui, tem isso aqui. Os honorários no cível não são gratuitos, tu tem que pagar. Os 900 Acaba. foi. Virou nada. Só um ponto aí que você falou assim, nessa lucubração que a gente está colocando em comparação com a primeira mulher do Marcos. O que eu acho principal é que a Elise e a primeira mulher do Marcos são muito diferentes. A Elise não tem uma biografia como a da Elise. Mas pelo que você me relata ali, que é a minha única fonte, eu acho ela confiável, a primeira mulher do Marcos, ela é tirada do chão de fábrica, como você fala, é jogada nesse universo, e ali nesse universo ela vive só dentro do Marcos. Ela não transita tanto, ela não vai fazer muita coisa. Quando ela sai para voltar para o Rio Grande do Sul com a filha, ela sai como ela entrou, só que um pouco mais sofisticada com roupa. A Elise, antes de chegar no Marcos, ela já foi beirando o prazer da comida, da bebida, do homem, do lençol caro, disso, circulou daquilo. Ela nesses, foi né? mais... Ela mentiu cartão, ela mentiu olerite. Não, mas a outra tinha isso também. Mas ela foi fazer faculdade? A Elise foi fazer faculdade de Não, Direito? mas ela fez curso. Uma coisa que o Marcos exigia muito das mulheres, isso inclusive das prostitutas que ele Línguas. namorava... Hã? Falar línguas? Não era falar línguas. Ele frequentava... Além da língua. Ele frequentava... Entendi agora o trocadilho. Não, é que o trocadilho veio depois. É que eu ri com atraso. Não, o trocadilho veio depois, você veio na hora certa. É assim, o Marcos, ele frequentava lugares muito caros. Ele ia, por exemplo, no Dom, que é um dos maiores Sim. restaurantes que Do tem. Alex Atala. Do Alex Atala. Só que para você ir no Dom, tipo, você tem que ter uma cultura. O próprio Alex Atala já me falou isso. Olha, se você não... Não é só a grana, né? Não é só a grana. Não é só a grana, Tem uma é isso aí. cultura gastronômica Claro, claro. que se você não tiver, tu vai jogar teu dinheiro fora. Exato. E o Marcos se incomodava muito dessa disparidade de tu sentar com uma prostituta num lugar exigia desse dela e ela não uma- saber nem ler o cardápio. Não exigia saber... uma cultura mínima. ali. Exatamente. Então essas mulheres, quando elas entravam no universo dele, elas se preparavam. Eu não lembro quem que é a Elise, mas a Elise contrata uma... O Marcos contrata... Coisa de etiqueta, essas coisas assim, né? É que eu não lembro agora quem era. Então, mas ela aprende rápido. Eu digo assim, Elise... se Mas olhar- a mulher também. Tá, A mas mulher... ela já estava querendo fazer uma adega. Ela já estava tirando É como que ela era ele. empreendedora. Ela primeiro dava o prazer que ele gostava de coisas que talvez outra não desse, em todos os sentidos. Ela era mais empreendedora, ela queria sair lá na frente.
Nessa lucubração, na minha cabeça, se ela não tivesse matado ele, se ela tivesse separado dele, ela teria ficado... Porque ela sabia, inclusive, dos erros dele, né? Sim. A outra mulher, eu não sei se sabia. Eu Ela te teria confesso que fica algumas essa coisas que lacuna, porque poderia... a ela mulher poderia não- chantagear ele. a mulher Aí não- ela poderia terminar morta. Ah, Esquartejada dentro de malas jogadas em Cotia. Olha como pode... A mulher, ela não quis colaborar com o livro. Ela não quis colaborar, então a biografia dela fica muito segundo... E é importante, né? A biografia dela no livro fica segundo as testemunhas, pessoas que contaram conheciam sobre. ela Ela e não tudo. quis nem rebater ou as coisas que estavam lá. Se bem que não tinha nada grave. Tem uma passagem no livro... Mas ela chegou a ler o livro. Ah, com certeza. Ela chegou a Ela comentar sabia que eu com estava você, não? fazendo. Se Sim. tava- Não, eu entrei em contato com ela. Tem uma única passagem no livro que é segundo as testemunhas, uma testemunha, que é uma amiga que a Elise tinha, que estava morando no flat com ela, que é uma passagem que eu achei muito pitoresca, que eu tinha aquilo é ouvido, maravilhoso. eu tinha ouvido de uma outra pessoa, Que é quando elas se conhecem? que é quando ela vai lá confrontar ela. Que é quando mas só que ela não chega pra confrontar, ela chega pra conhecer. Que é quando a mulher dele. Não, a primeiro ela conhece, que ela vai lá... bate no flat. que ela não achava que o flat estava... Ela sabia que o flat tava com a Então, não, puta tu nova. sabe o que ela fez? Essa mulher... o nome dela foi trocado, eu não lembro nem qual nome está no livro. Mas essa mulher Chama de Andréia, que é mais fácil. é a Andréia. A primeira mulher do Marcos, ela se sentia muito ociosa. Como ele tinha muitos Uma homenagem a apartamentos todas as Andréias. em nome dele, ela começou a administrar os imóveis que ele tinha. E esse imóvel constava lá na planilha que ele estava desocupado. Só que aí ela foi lá com a chave para entrar no imóvel e chegou lá, estava Elise. Ele tinha hospedado a Elise lá dentro. Aí ela desconfiou. Ela disse, e ali acendeu essa mulher. E outra, tipo, tu sabe o marido que tu tem, não é? Tu sabe qual é o perfil do teu marido. Beleza. Só que aí ele engrenou o relacionamento. Ela confronta ele. Que mulher é essa que tá lá? Que mulheres são essas? Porque tava Elise e uma outra amiga que ela botou lá. Só que aí o Marcos, num rompante lá, o Marcos, quer saber? Vou lá te falar a verdade. Ela é mesmo minha amante, tu é um lixo, nananã. Vai embora daqui, a mulher vai embora. Só que antes dela ir embora, Ela vai lá. ela vai lá. Entendi. Ela diz, olha, tu vai ser mais uma, Sabe o que ele tá, Ela vai dar um aviso. sabe o que ele tá fazendo comigo? Ele vai fazer com vai você. fazer com você. Não fica te ela achando dá um que tu é aviso, especial. então. Caramba. Mas isso é tão óbvio na vida. É óbvio do óbvio do óbvio. Uma pessoa que faz com você algo vai fazer com o outro depois. Porque, principalmente coisas dessa maneira, né? Essas coisas muito baixas, ele vai repetir. É porque é o seguinte, esses são os eu não consigo, psicopatas, eu não são os consigo entrar, por psicopatas do exemplo, eu fiquei cotidiano. muito em dúvida em colocar isso, porque era alguém que tinha me falado e a amiga dela tinha confirmado, mas para mim isso não era 100% seguro. Apesar de que eu achava sensacional, eu fiquei, não tem como eu descartar essa história. Até porque também os teus livros não são baseados em especulações, Não, eles né? têm que ser tudo comprovado. Exatamente. Eles passam por uma banca jurídica, porque se essa mulher resolver processar, o jurídico Você tem tem que todo ter... ali o- Exatamente. Tipo, essa informação aqui você tem gravado? Não tem, então tira. Até porque quando o negócio dá merda, eles estão respaldados por eles. Nesse caso, eu estava em contato com essa mulher e ela dizia que não queria participar, não ia colaborar, que aquilo mexia com ela, enfim, ela ficava muito pensando, nossa e tal, ela não queria ser engolida pelo caso, e ela sempre realmente foi, tanto que o depoimento dela é por escrito, ela não vai lá depor. Ela não tem depoimento dela, o advogado dela protocolou, ela já estava doente, protocolou. A mulher Depoimento lá no julgamento? Sim, ele vai por escrito, ele não vai. Eles fizeram pergunta específica, a advogada respondeu e mandou para lá. Só que aí eu estava em contato com a mulher e eu via que ela meio que também queria saber das coisas que eu tinha apurado sobre ela, tipo a origem, quem ela tinha sido, como ele tinha conhecido, o carro que ela tinha, os lugares que ela frequentava. E aí, por isso que fico muito... Ela restabeleceu um laço ali e diz, olha, eu posso confirmar, não confirmar, não só ela, muitos personagens, mas eu não quero meu Não nome quero, aí, mas nem entendi. quero que tu diga
que eu confirmei ou que eu não confirmei. De muitas informações, por exemplo, que eu tinha, que ela e outras pessoas disseram, olha, isso não faz sentido nenhum, essa informação não entra. Então, assim, tudo que está lá é confirmado. Então, por exemplo, a história dela... Só que tem um cuidado que eu tenho também, é o seguinte, a história, ela engloba, assim, um mundo de gente. Mas nem todo mundo entrou nesse redemoinho desse crime porque quis. Entram porque é igual assim. O Beto tem um sobrenome Cravinho. Gente, a reputação dele está destruída. Embora ele não tenha ligação nenhuma com nada a ver. Então essa pessoa, eu tenho que ter o cuidado de protegê-la. Sim. Então a mulher diz, cara, a minha vida, olha a minha vida, tá, eu tô doente, tô numa cama de hospital, dependendo do medicamento que eu não tenho dinheiro para comprar. E ainda vai vir uma história dessa por cima, exatamente. Né? Então, assim, o que eu puder poupar essa mulher, eu tenho ainda mais a filha dela, que embora seja citado no livro, mas muito... eu falei para ela, olha, eu não tenho como... ela não queria nem que dissesse que ele tinha tido um filho com ela. Olha, não tem como. Primeiro que... Imagina. Tem uma passagem no livro que eu acho muito interessante, que eu acho que desqualifica um pouco o argumento da Elise de que só matou o marido porque o marido disse para ela que ia tirar a filha dela. Eu nunca comprei isso. Desculpa, ele teve uma filha com a primeira mulher e ele nunca nem visitou a filha. E outra coisa, quando ele resolveu visitar a filha, porque a filha estava exigindo a presença do pai, queria saber quem era o pai, a própria Elise impediu que o Marcos fosse visitar a filha. Então, por isso que hoje, inclusive, eu coloco muito em xeque esse amor todo que eles têm pela própria filha. Porque você vê que ela não foi mãe quando ela... Era, né, ali, né? Quando ela deveria ter sentimento de mãe. Porque se ela fosse uma mãe genuína, ela tinha que incentivar o marido a visitar a filha dela. Inclusive, se ela fosse uma mulher esperta que ela sabe que como ele estava tratando a primeira filha era como ele ia tratar a segunda. Porque não tem essa coisa de um é especial e o outro não. Entendi. Isso mesmo. Não, gente, a Elise dominou, né? Não, mas é porque é uma história sensacional, né? Mas eu acho legal também que cada lugar que vai aprofunda num. Sim, exatamente. Mas essa era uma dúvida minha, que se elas saindo, né, agora, né? Ou as que já saíram e as que vão sair recente, então você acha que não representam um perigo para a sociedade? Assim, eu gosto muito de pontuar o seguinte, eu sou jornalista. E os livros, eles se baseiam em laudos. Para elas, quando elas estão presas, elas e todos os presos que cometem crimes violentos contra membros da família, quando eles estão prestes a sair da cadeia, que eles vão para o regime semiaberto, que eles saem paulatinamente da cadeia, a justiça precisa saber como está a cabeça deles. De primeira pergunta que eles fazem para os psicólogos responderem, eles vão cometer um crime de novo? A Elise, eles respondem que não. A Suzane, eles respondem talvez. Caramba! Com fazendo o seguinte ponderamento. Seguinte ponderação. Se ela tem a agressividade camuflada, se ela tiver uma demanda e ela sofrer uma pressão externa para resolver essa demanda, ela seria capaz de cometer um outro crime. Esse crime, diga-se de passagem, não é necessariamente matar alguém. Você vê, por exemplo, o Christian, ele saiu da cadeia, cometeu um suborno e voltou. O Christian Cravinhos. Agora, uma dúvida minha, porque não necessariamente com relação a crime de morte, mas eu lembro de antes, né, quando o Leonardo Pareja, lembra da história do Leonardo Pareja? Exatamente. Ele criou uma legião de fãs, de mulheres apaixonadas que mandavam cartas para ele e tudo mais. E isso também acontece com outros, até com o Maníaco do Parque, entendeu? Isso também acontece com as mulheres? Lógico. Sim. Olha eu respondendo, lógico. Como é o nome da filia? O que, pedofilia? Não é pedofilia. A de quem ama preso?
Louco. Não, um tem nome. Não sei. tem uma... Não sei. Tem, não. que é o fã. Tem. Deixa eu O ver. Psicofã? Não, o Psicofã é outra coisa. Ai, gente, Mas é um assim, vexame, mas é meu próprio... Mas eu esqueci o nome. Que é aquele mesmo nome da pessoa que se apaixona pelo sequestrador, né? Não, não, esse síndrome de é síndrome de Estocolmo. Estocolmo. É uma síndrome Mas que tem a ver. o outro, que é Que você parecido acabou com de fazer a essa. entrevista com o cara louco. Que é o que vai ter um capítulo especial. Chamei de louco, desculpa. Não, mas é meio doido. Mas Ele tem mesmo nome. Hibristofilia. Isso. Hibristofilia. Não Que é quando tem. você se apaixona... Não é você ter uma tara pelo criminoso. E pelo criminoso encarcerado. Que foi a resposta da namorada do Daniel Cravinhos. Por que você quis namorar com ele? Fetiche. Fetiche. É muito doido, porque você assume, inclusive, que o teu fetiche é o quê? Quase o medo de passear pela quase morte, se ele Não, quiser tem- te matar. não, esse- Principalmente homicida, Tem né? uma ramificação. Esse fetiche ele envolve. Tem umas mulheres que, por exemplo, eu percebi, não é o caso da mulher do Cravinhos, até porque né, ela não me falou isso. Mas, por exemplo, eu estou fazendo o livro do Maníaco do Parque. Eu já entrei em contato com algumas mulheres que mandam cartas para ele, ou mandaram cartas para ele. Então, elas me contam uma coisa de. Do homem estar encarcerado. Por exemplo, a mulher do Cravinhos, a ex-mulher, que não me falou isso, mas você vê na entrevista que ela diz o seguinte: olha, era bom enquanto ele estava preso. Quando ele estava preso, que ele saiu e viu o mundo, eu não consegui competir com esse mundo. Então você vê que para ela só era feliz quando ele estava preso. Então essa questão do homem engaiolado, da pessoa engaiolada, até porque tem o inverso também, homens que mandam para as mulheres, eles se apaixonam por esse universo. Como é que você namora um presidiário? Você entra no hall de visita dele e visita lá, e você sabe que aquela pessoa, quando sair de lá, vai estar lá dentro trancadinha. Então Tipo uma esse que é o segurança, fetiche, sei lá, exatamente. uma doideira assim Esse é mesmo, um dos fetiches. A outro fetiche que tem, que isso alguns especialistas já me explicaram, é que essas pessoas que têm essa atração por essas pessoas, elas fantasiam na cabeça que essas pessoas violentas, elas têm uma transa, assim, sensacional. Aquilo que vai me jogar na parede, vai me... As mulheres do Maníaco do Parque falam tudo isso. Nossa, quando eu vi que as mulheres contam, que elas contam como ele transava com elas ou tentava transar, e isso desperta nelas o interesse. Nessas mulheres, tá? Pra mulherada não ficar ofendida. Ai, não é assim, não é assado. Algumas, né? Agora, a gente tava falando aqui, a gente falou dessas aqui que mataram, né? Isso. Mas a gente tava até falando aqui antes, né, que teve uma época no Brasil que foi o contrário, né? E teve uma série de vários crimes contra as mulheres, né? Não, Que era não é lá, só né? uma época, não. O feminicídio Não, é muito maior do que continua até o hoje. magicídio, vamos chamar assim. Eu acho que eles começaram a rotular, na verdade, que tinha... Feminicídio sempre teve, mas não tinha esse nome. É porque ele até para virar uma qualificadora se tornou uma lei muito importante. A mulher ainda morre mais do que o homem, mas é claro. Por isso eu acho que até quando a mulher mata, ela se torna ainda mais estranha, porque ela é meio, ela é mais notícia. Fora da curva, porque, né? E fora que as mortes são muito mais. Eu digo que a mulher é muito mais inteligente em tudo e muito mais interessante em tudo, até no crime. Cruéis, Isso e será? tal. Não. Quando é para ser cruel, a gente vai ser mesmo. Entendeu? Mas você também tem o tipo Fará Jorge Fará que esquartejou. A Maria do Carmo nunca foi a mulher amante dele. Rapidamente, o Fará Jorge Fará era um psiquiatra que brincava de cirurgião plástico e ele fazia operações plásticas em mulheres por 400, 300 reais. E, na verdade, ele dava dormanide e ele violentava essas mulheres ao longo do período e faziam cirurgias terríveis. É ali o banheiro. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem um aqui. E dentro disso, ele começou a fazer cirurgias muito destruidoras, inclusive dentro de uma das mulheres. A Maria do Carmo foi a que mais se vitimizou no total. Mas tem mulher que ele deixava gás dentro, tudo mais. A Maria do Carmo começou a necrosar, ela começou a ficar enlouquecida, ela começou a enlouquecer e falar, eu vou acabar com a tua vida, você tem que me resolver, eu tô morrendo. E ele começou já a premeditar e a construir ela como uma amante. Ela ligava para ele 89 vezes por dia. E aí no dia que ele pega, bate nela e tal, ele esquarteja ela. Mas só que ele não consegue
Desovar. E aí ele fez a mesma coisa que a Elise. Só que a Elise se torna ainda mais porque a Elise era casada com o Marcos, tinha uma filha com ele. É uma mulher matando, esquartejando. Tá depois da mamar tem pra tudo, bebê, você tem né? todos os elementos. Todo um contexto, né? O menino fez exatamente como a Suzane, agora no interior aqui, eu acho que de São Paulo, Araçatuba, não sei, com um namorado para matar o pai e a mãe dele para ficar com a herança. Não virou tanto. Por quê? Porque a Suzane, uma menina de 19 anos, com um cara não sei o que lá, mas o menino também é. Mas fica uma coisa, ela é uma mulher. Eu acho que a mulher nessas horas, pastor que mata, meu amor, tem agora. O pastor Jorgeval, o que ele fez com o filho, com o enteado dele, a Flor de Lis devia estar solta, porque o que ele fez com aqueles dois meninos... absurdo. Eu morava no Espírito Santo aquilo quando horrível. Aconteceu aquilo. Aquilo é de uma bestialidade. E ele violentava as crianças. Foi a primeira vez que ele violentou. Entendeu? Pelo menos se acha que é a primeira. Não, ele violentou, bateu, matou, pôs fogo na casa. Foi tudo tem lá no canal. A fã Mitla tá mandando um beijo pra você. Quem? Ela também tá hospitalizada, a Mitla. Ô, Mitla, beijo pra você. Mitla. E aí, então, o que a gente tá falando disso. Então, o feminicídio, ele sempre existiu. Só que lá atrás, na década de 70, que a gente estava conversando, é uma década interessante, importante, para a discussão do feminicídio como lei. Porque naquela década começou a se matar a mulher, principalmente depois da Angela Diniz, que o Dock Street foi julgado como legítima defesa da honra, algo que não existia de fato na lei. E os homens saíram matando. Mulher que chegava para querer se separar. Matava só porque era mulher, né? Não, e matava assim, eu quero me separar de você. Não, você é minha, pá. Porque ele sabia que depois falava que ela era legítima defesa da honra. E aquele foi um movimento importante, porque a gente teve uma primavera feminista vital para que a gente tem hoje, que culmina no movimento Quem Ama Não Mata, que é uma pichação. Você está no Praia dos Ossos, o podcast Praia dos Ossos, ele é absolutamente chocante de bom. Como é bom. Acho do Ivan incrível, acho do Chico Felitti ótimo, mas o melhor podcast já produzido neste país se chama Praia dos Ossos. Praia dos Ossos é muito bom mesmo. Já ouviu? Porque você não conhece ciência sem fim. Não, mas Praia dos Ossos conta a história. Não, mas é que o Praia dos Ossos é uma sim, série única sobre um caso e de um nível de pesquisa. Gente, eu não sei onde vocês arrumam tempo para ver tanto. Minha filha, eu estou ouvindo agora do Ivan, Os Emasculados. São 32 episódios de 2 horas cada. O teu trânsito de São Paulo, cara, ajuda. Você põe Isso me estimula aí. Não, mas quando no trânsito de São Paulo, eu vou te dar um mas exemplo. o do Ivan não dá para você ouvir. O do Ivan me estimula aí na academia mais cedo para poder ficar só com ele comigo. É muito porque bom, eu não do Ivan. posso perder o E uma coisa Emasculados. que eu quero falar para você que está aqui assistindo, que está falando, o Sérgio não está gostando. Cara, o Sérgio adora. Que é isso? Tô Não tá prestando gostando atenção. do quê? O da nossa É que os caras ficam olhando minha cara assim e ficam tirando. Eu tô prestando atenção. Pô, astrônomo, não sei o que. Gente, que isso é um cara. tema que o Sérgio adora. Crime? Mas quem não gosta de crime? Eu ouvi todo o caso Evandro, todo o Meninos Emasculados, todo Praia dos Ossos. Você gosta mesmo. Todo agora o da Leila Cravo lá. O Mulher da Casa Abandonada, porque eu não aguentava mais. De tanto falarem, né? Eu tava sem assunto na roda, porque só falava, vou ver Todo essa... mundo falava Eu disso. gosto, só não gosto do Mas olha, por exemplo, o que eu faço no trânsito, agora que levei 1 hora para chegar aqui, eu fiz uma gravação com uma quase vítima do Maníaco do Parque e tinha 1 hora de gravação, ficou ouvindo. Eu ouço a história, porque aí você trabalha, né? exatamente. Então tem Então, Eu fiquei respondendo mensagem Mais legal. no Instagram. não tem. Não Você falou, o Ulisses tá me dando tem. muita bronca que eu não tô respondendo mensagem no Instagram. Não, mas aí Porque é o povo vai legal nele. mesmo. Eu falei, tá bom, eu vou responder aqui. Aí não, a história é o seguinte: eu fui no podcast dele, no Crime S.A., e eu falei, eu leio todas as mensagens. E ele falou, não leio. Aí as pessoas agora assim, querem não mandar. leio. Você Ele não fala lê. que já não leio. Você não lê. Eu não consigo ler. E eu então, quero ler. ele Eu não quero lê. dar pra uma pessoa ler. Ele não lê porque ele não consegue, pronto. Mas ele não lê. Aí as pessoas mandam mensagem pra mim assim: olha, já que o Beto não lê e você lê, manda isso aqui pra ele. Ele tá fazendo meu filtro. Aí eu certo. tiro um print e mando pra ele. Acho maravilhoso. Acordo de manhã tem um monte. Mas a gente tá falando... Essa primavera feminista foi importantíssima para culminar no feminicídio. Por quê? Com a Angela Diniz, que os homens começam a matar, aí você tem uma série. Você tem a Cláudia Lecim Rodrigues, você tem... Lá em BH, né? Que é onde aparece a frase famosa, né? O amor não... Quem ama não mata, da Angela Diniz. Mas o Cláudio Lecim Rodrigues é do Rio. Ela é próxima da Angela Diniz. E você tem vários casos que começam a ocorrer. E
esse levante faz com que o Doca seja julgado novamente. Aí ele é condenado. Você tem, inclusive por conta de ele não ter sido julgado ainda, ou foi muito próximo, você tem a Helena de Gramont, por exemplo, ela é morta um pouco em cima disso. O Lindomar Castilho, porque ele é o dono dela, o homem se sentindo o dono da mulher. Então, mas sabe uma coisa que é incrível? Por exemplo, tem uma atriz, você vai saber. Dorinha Duval? Sim, que matou o marido. Ela matou o marido, mas nesse período também. Então, ela matou o marido. E ela foi muito mais chocante do que os homens matando as mulheres. Mas ela não tem, a divulgação em cima do Docs. Mas é que o do Doc Street da Angela Diniz tinham vários pontos. Primeiro que a Angela Diniz, ela era um furacão de mulher, no sentido de muito libertária e liberta para sua época. Ela casa com 17 anos, ela é meio do furacão, porque ela é lá de Belo Horizonte, inclusive. Só que daí ela pega, larga tudo, vai pro Rio de Janeiro, vai dar para quem quer, não sei o que lá. Tem uma história antes, em Belo Horizonte, que ela tava transando com um cara, você vê, com a mãe, ele era amante dele, daí chega o caseiro. Aí, sei lá, se eles queriam fazer um trisal, nada não deu certo, matam o caseiro. Aí pra o caseiro você ver, sai. o que faz o crime ser famoso é a não é só o crime, é o contexto. Por exemplo, é o contexto Elise, se a Elise não tivesse sido garota de programa, se ela não tivesse... verdade. Tipo, se ela não tivesse sido... O cara rico, que pegou a garota de programa... Esquartejou, aí ela é uma caçadora... Você vai, ela era caçadora, história, né? atirava melhor do que história. tem uma história. E a Angelina Diniz foi casada com o Ibrahim Suez. Mas a Dorinha Duval foi a cuca do Mas eu sei que a Dorinha Duval, ela foi do Bem Amado, também as Cajazeiras. Não estava vivo, eu estava vivo, mas tinha 2 anos, não assisti, vou assistir depois. É que eu sei de história eu sei história da TV. Até uma parte, porque eu acho que a novela está insuportável desde 2004. Aí, 2004? 2004. A última boa foi a História do Destino. Aí o que acontece? A Dorinha Duval, ela era uma mulher casada com um homem muito mais novo. Isso já era um grito para todo mundo. Aí esse homem mais novo fala pra ela que ela é uma velha, baranga, nada. Daí ela pega e fala assim, ela mata ele. A justificativa da morte dele era pra todo mundo falar assim, mas o que essa velha baranga quer com esse menino novo? As pessoas não entravam nem... Não existia discussão, ela está errada, ela não tinha nem que estar namorando um homem mais novo. Então é um outro comportamento que vem a ver, se você olhar, a novela Água Viva traz um pouco isso. Guerra dos Sexos traz a novela... Como as novelas elas eram atuais e elas eram importantes, a TV ela era muito... A TV hoje está a reboque do reboque do reboque do reboque do tempo. A TV nessa época ditava. E eu digo assim, a né? TV Globo nessa hora, porque a TV... novelas, as pessoas que faziam televisão naquela época gostavam de fazer televisão e gostavam de trazer o mundo externo que a gente não conseguia ter para dentro do Brasil. Então você pega Dancing Days, que você gosta tanto, que eu não sei, eu vou ver só por sua causa, que eu não gostei. Que não gostei muito. Não só a TV vinha para o público, como o público não conseguia ver, porque quando via uma atriz que fazia uma vilã, eles iam para cima, batiam nela, porque era tão real. Exatamente. Porque tudo entrava de fato. Beto Rockefeller traz essa realidade para dentro da TV. E a televisão naquela época, voltando para Angela Diniz, que culmina no momento que tem toda essa primavera feminista, importantíssima, vem TV Mulher, vem Malu Mulher, porque estava vindo a lei do divórcio. Você tem a minissérie Quem Ama Não Mata, com a Marília Pêra e com o Cláudio Mazo, fantástica. Então Nelson Rodrigues Quem Ama Não Mata? Não, eu acho que é o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha é bom. Eu acho que é o Euclides Marinho, se eu não me engano. Eu não lembro quem escreveu o Quem Ama Não Mata. Não, mas não é. O Nelson Rodrigues, ele é o nosso anjo pornográfico, ele vem depois, trazido de volta para a televisão. Destino é pecado. Ele vem bem antes, né? Mas ele vem depois, ele é resgatado pela TV lá na frente. Mas é impressionante, essa leitura do Beto, por exemplo, eu acho que a Elise, assim, hoje, que é outro tempo... Hoje ela seria inocentada. Eu acho que ela seria inocentada. Uma mulher no Sul, uma mulher no Sul matou o marido depois na churrasqueira, aquele negócio que eles fazem. Foi inocentada, né? Foi inocentada. Você sabe o que eu acho que pesou muito na época do crime da Elise? Era o fato dela ter sido prostituta. Então sim. Isso coloca assim, no que uma prostituta ousou se casar com um herdeiro? Como uma prostituta ousou querer ser classe média? Não, a questão querer ir no meu restaurante. É tipo assim, como se ela já tivesse premeditado isso desde quando ela era uma prostituta, né? Coitada, nem era. Ela sempre sonhou em se casar com homem rico. Eu acho isso legítimo. O sonho de princesa que ela sempre teve, conseguiu, infelizmente. É porque para ela,
A única saída que existiria era casar com um homem rico na época, porque É, pra e o ela livro- tudo lhe era negado, inclusive o afeto de pai e mãe, que é tão importante. Agora, só pra terminar isso aqui, a Dorinha Duval, ela vinha muito fora. A Dorinha Duval mata um namorado mais novo. Isto é retratado na Guerra do Sexo, na novela Guerra dos Sexos, com a Glória Menezes namorando o Mário Gomes. Que naquele momento, se você tem minha idade, então você lembra. A Glória Menezes e o Mário Você é mais Gomes, velho que eu. o Mário... Não sou, não. É, sim. Você é de quando? Pega essa identidade, vamos botar a identidade. Você aqui, tem quantos anos? 74. Hã? 74. Ah, você é um ano mais novo que eu. Esquece com isso. Meu filho já tá com 50, sei. A Glória Menezes, que o par romântico era para ser o Mário Gomes e a Maitê Proença, o público torceu. Então foi posto à prova um pouco o que aconteceu com a Dorinha peraí, Duval. calma. Era um triângulo? Era, o Mário Era, Gomes, sempre tem. Era o Mário Gomes com era para terminar. Mas a Glória Menezes já era velha nessa época. Não, ela devia ter 45, mas para os olhos daquela época devia ser velha, né? E o Mário Gomes era um garotão de 20 e poucos. Então você tinha... Então era interessante como os crimes, inclusive, reorganizavam a sociedade e a televisão pegava isso para tentar melhorar a sociedade. Então ele pega no Guerra nos Sexos e coloca a discussão da Dorinha Duval ter matado o namorado mais novo, que uma das coisas mais absurdas é como uma velha, que devia ter 40 anos, tá namorando um menino, que devia ter 23... É colocado na novela e na novela você torce. Entendi. Tanto Mas que na vida termina real- agora, cultural, agora a Menezes termina com o Mário Gomes. E a Maitê Proença termina uma mulher livre com a Maria Zilda andando no iate. Porque aí, originalmente era pra Glória Menezes terminar com o Tarcísio Meira. Então você tem essas coisas que vão... A Água Viva, você tinha a Tônia Carreiro fazendo topless e querendo pegar... Então assim, você tinha esse movimento de trazendo a discussão do crime para dentro desse universo todo. O que quer dizer aqui? Legal. Perguntas. Perguntas. Ah, tá. Temos Pergunta do perguntas público. na plataforma. Então para de falar, porque eu falo muito. hein, gente? Ah, sabe o que mas eu queria é isso falar? aí mesmo. Eu vou Não, aproveitar, eu queria falar... Pode falar. Fala tudo. Eu queria falar do Enquanto o Cris coloca aí na Mulheres tela pra Assassinas no Instagram, que tem o... A gente publicou uma entrevista com um fã da Suzane, que é um capítulo especial do novo livro da Suzane. Muito doido aquilo, hein? Tem fã? É, tem. Mas ele é um fã tatuado. É aquele negócio do cara apaixonado e É. tal. E com o nome errado. Ou é só ainda. fã? Não, ele tatuou tatuou o nome desse Suzane tamanho. von Richthofen nas costas. Só que com S, o Suzane. Suzane dela. com S. Eita. Mas a gente publicou aquilo ali, só voltando à questão inicial, que essa coisa de idolatrar, de dar voz, muitas pessoas vão lá nos comentários e dizem: pra que dar voz pra esse maluco? Pra que dar palco pra esse maluco? Só que assim, cara, essas pessoas, elas existem. Tipo, não dar voz não vai apagar essas pessoas do mundo. Elas existem. E eu acho que você tem que entender o que leva alguém a cultuar um assassino. Não, isso é interessante. Até porque se você tiver filhos... Isso é comportamento. Exatamente. E tiver lá o teu filho lá, botar uma hashtag lá com o sobrenome de um assassino, como é o nome que você Não, usou? o sobrenome do cara lá de Suzano tem várias meninas que é tipo, não tem a freira, não é mulher de Jesus, sei lá, uma coisa assim. Olha que Ah, eu você venho- fala que olha tá que eu mudando venho o de nick, igreja- né? olha que eu venho de família católica, eu fiz escola católica, nunca sei se a freira é mãe de Jesus. A freira não é casada com alguém lá? Então, essa... Ai, que horror, vão me matar. Não, a freira é casada com Jesus, é isso, eu lembrei. Essas meninas estão casando com esse doido, então elas colocam o sobrenome dele. Aí as pessoas No querem Twitter. que isso vá para debaixo do tapete, não quer Não que seja pode, divulgado. isso tem que ser Pode, mostrado. cara, não pode. A pessoa tem que olhar isso, o moleque não é ele tem 38 anos, ele batizou o menino de Daniel e outro filho de Suzane, em homenagem aos assassinos. E as pessoas querem, porque essa pessoa é uma lunática, que ela não é lunática, eu conversei com ele, o menino tem discernimento, quer que isso vá Mas para... aquela qual que é a pergunta que origem você da- faz, você mataria seus pais? Ele responde, não, de jeito nenhum, amo meus pais e tal. Há quanto tempo você não vê seus pais há muitos anos? Porque eles têm medo de mim. Mas assim, Claro, o que Mas você você... perguntou pra ele o que levou ele a essa paixão, a essa idolatria? O que é que ele... Eu perguntei, e ele fala que ele se apaixonou por ela quando ela viu pela televisão. Primeiro ele se apaixonou por ela, Pela imagem da pessoa. por ela física. A Suzane não é uma a mulher imagem, bonita. assim, da É pessoa. pela celebrização, porque além de tudo a Suzane de ser muito bonita, eu não sei se ela é tão bonita, mas ela Ele é muito jura de pé enigmática. junto que quando ele Não, se apaixonou mas por eu- ela, ela ainda é, não era mas a suspeita. Isso aí é aquela questão. Realmente, principalmente hoje a gente vê isso muito em rede social. A pessoa vê uma foto e fala: ai, eu sou apaixonado por você, eu te amo muito, eu nunca te encontrei pessoa. Entendeu? Pode acontecer isso também. É surreal pra gente, realmente, pelo fato da gente saber o que ela fez, né?
E um adendo. A gente está colocando as perguntas aqui, mas não significa que é o final do programa. Quando a gente, Aqui é diferente como a dos gente outros falou podcasts. antes, Diferente do meu. entendeu? É tipo, a gente não entra no final. A gente não é, mantém o ânimo ainda. não tá é acabando. porque tá as perguntas que, tipo, estamos chegando Tá. ao fim Ó, do tem a ver episódio, essa tá? pergunta que aprendemos no caso do querido Ah, John Rodrigo Lennon. Alves, ó. Boa noite, Ned, Sacane, Ulisses e Beto. O que aprendemos no caso do querido John Lennon? Em que medida a regulamentação dos meios de comunicação pode ajudar ou não a mitigar a influência na motivação de atos violentos? Sérgio, o curso de telescópio está top demais. Valeu, Rodrigo, muito obrigado. E então, né, o John Lennon, para quem não sabe, né, vamos só falar, ele foi morto por um fã na frente do prédio dele, né? E o que a gente aprende com o caso do John? É um caso desse, o que é? É um fã É uma idolatria tão extrema. grande. É uma idolatria da idolatria da Gente. idolatria. É assim, o fã quis ter o último olhar do John Lennon para ele. Existe essa loucura. O cara, quando mata, ele quer, principalmente seja o fã, seja o outro, o desejo da morte pela morte, é eu ter sua história findada por mim. Eu fui a última coisa que você viu. Você foi a última coisa que eu fui a tua última ligação. Ele declara na que ele vida. queria ser famoso. Ele também quer, que ele conseguiu. Mas, além de tudo, você será meu para sempre, porque o último segundo da tua vida foi meu. Só para constar, não quero fãs desse tipo. Desse tipo, ninguém Mas quer. a gente não consegue evitar. O que E os meios, né? a regulamentação dos meios de comunicação pode ajudar. Eu sou contra a regulamentação dos meios de comunicação de uma maneira... eu não sou libertário do tipo, invento o que você quiser. As pessoas estão muito eu acho e pouco opinião. Opinião tem fundamento, tem argumentação e tem fatos que comprovem. Por isso a gente faz redação dissertativa na escola e inclusive nos vestibulares. A gente precisa ter fundamentação para a nossa opinião. Achismo não tem fundamentação. Sim, exatamente. E se você for tirar daí fake news, isso, aquilo, para conseguir que a gente tenha uma sociedade mais coerente, é uma coisa. Outra coisa é você querer controlar o que eu vou ter de notícia Sim, e como eu eu sou terei contra. notícia. Porque eu não sou a Rússia, né? Tem uma Então, coisa tem que aqui ser. no Brasil, o seguinte, você tem uma liberdade, as pessoas confundem muito, você tem liberdade de expressão, a gente está aqui ao vivo, cada um tem um microfone, você fala o que você quiser, Sim. mas te responsabiliza pelas Pela consequências. sua liberdade. Exatamente. Você usa com moderação, porque se você cometer uma calúnia, você vai ser processada. Isso tem no Brasil. A gente não tem uma liberdade, mas... Não, e é aquela questão. As pessoas confundem o que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você se expressar Sim. livremente. Você tá com o microfone ao vivo, sem filtro nenhum. A partir do momento que a minha opinião te afeta, Sim. isso já não é mais liberdade de expressão. Uma coisa que eu acho Na interessante... verdade, é uma liberdade, porque a liberdade eu tô livre para falar o que eu quiser. Ou seja, é liberdade. Mas ela tem consequência. Se eu fizer uma acusação aqui sem prova, dizer que fulano roubou, ladrão, mas Quem roubou? eu vou sofrer consequências. Se eu Então, escrever, eu tô livre para escrever o livro que eu quiser. Eu tenho liberdade. Mas se eu escrever uma calúnia e não provar, eu vou ter danos, inclusive Exatamente. no bolso. O que eu sabe que eu sou a favor, que no Brasil não tem, mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem, é criminalizar fake news. Criminalizar... Lembra daquele repórter do New York Times que inventou o personagem? Sim, como é que é o nome cara dele? foi preso, eu esqueci o nome Eu dele. sei, eu Não, sei. gente, Ele foi é igual, preso. tem agora uma novela na Globo, apesar de eu não assistir, mas eu vejo nas redes sociais, de que acho que a novela das 9, que antigamente era das 8, Das né? 8 Porque eu também, sou a da época das 8. Travessia. Da Glória e Pérez. que a menina é acusada de ter sequestrado, isso baseado em um caso real que aconteceu na Praia Grande, no litoral aqui de São Paulo. Do Guarujá, que ela foi espancada. E morreu. Não, eu tenho, ela morreu. com Não, uma. isso daí foi que ela foi confundida com a bruxa que roubava a criança. Não, isso foi no Guarujá. Não, foi confundida, não. Jogaram nas redes sociais que era ela, colocaram a foto Na história dela. real, eu conheço bem. A história real até falei. Eu moro em Santos, passou inclusive recentemente Santos ou Guarujá? a filha Então, da... mas não foi a foto dela. Não, eu vou te contar a história real. A história real é o seguinte: tinha no Facebook uma comunidade do Guarujá. Eu entrevistei o delegado, o promotor, o investigador e o repórter que entrou. Então eu sei bastante bem. Tinham no Facebook do Guarujá, uma coisa de cidade do Guarujá, não sei o que lá, colocaram um desenho de um rosto de uma mulher que estaria roubando crianças. Exatamente. E essa mulher, primeiro, era do Rio de Janeiro, nem existia. Aí, Não essa existia. moça... Ela pinta o cabelo.
Ela tinha pintado o cabelo de preto. A moça, eu Não, esqueci de o nome ruivo. dela. Não, de vermelho. De vermelho, que De fica vermelho, igual ela. exatamente. A moça que foi morta. Na Exatamente. verdade, assim, Então, peraí. tinha um retrato falado da fulana. tinha um Quando retrato. ela Nada a ver com pinta ela. o cabelo de vermelho, ela fica igual. Exatamente. Não, mas não tem nada a ver. Aí ela tá com uma bíblia embaixo do braço, que ela foi buscar na igreja. E ela pergunta pra uma menina, você quer uma banana? Uma coisa assim que a menina... E a mãe olhou e falou, é a bruxa de não sei o quê. Apontam pra ela. Ela vira e fala, ela não tá entendendo nada, e ela tinha problema mental, ela era esquizofrênica. E ela não estava entendendo nada. Ela é arrastada. As cenas que Sim. tem, ela é arrastada. Ela é arrastada. Foi Passam com linchada. bicicleta por cima. Sim. 5 Sim. caras foram presos. O mais bonzinho ali... Na época, inclusive, eu tava o no mais Rio. bonzinho... Você tava onde? Que ele é super Rio. bonzinho, né? No O Rio cara, de Janeiro. vamos fazer justiça com a própria mão. O mais bonzinho devia ter 2 homicídios nas costas, né? Então, mas eles estavam fazendo justiça, que ela é a bruxa que rouba a criança. Essa mulher nunca existiu, praticamente, porque não se consegue achar esse desenho, esse retrato falado veio de onde? Mas isso Falam aí de São não é- Gonçalo, Mas- falam do Rio de mas- Isso aí não é Janeiro. aquele negócio que o pessoal chama de satanic panic. Ah, isso é todo mundo. E as pessoas têm que saber, em satanismo é Mas não é hedonista, mais. satanismo não Eu toma acho sangue que de a Foi Cristo. Glória uma Pérez fake usou news. uma Não. licença poética porque ela criou uma deep face. Não, a própria Glória Pérez, Ah, não, ela na- veio a da público novela, não sei. e ela falou que realmente ela se baseou nesse caso. Mas isso aí, eu no sabia. caso, A não era uma história- deep face, era uma. A confusão foi pelo cabelo vermelho, né? Então, não sei. Não sei se cabelo vermelho não acertava. Não tava... Eu li, eu não Não, eu acho que é esse descobri. lance aí que o pessoal fala dentro do Satanic Panic, que é isso, né? O André Petri. Ele vê uma coisa acontecer, não, olha lá, fulano tá roubando criança pra fazer Sim, o André ritual Petri, e tal. ele hoje é diretor da Piauí. O André Petri, na época que eu trabalhava na Veja, ele era diretor de redação da revista. Antes dele ser diretor de redação, que ele era repórter especial, ele fez uma matéria sensacional sobre esse caso, que era uma matéria sociológica explicando esse fenômeno do linchamento. Tipo, como é que tu te encoraja na multidão e como as pessoas estavam espancando essa mulher porque os outros estavam espancando e depois elas foram saber que ela supostamente era Não, essa é aquela bruxa história. que tava... Infelizmente, o que acontece é as pessoas É a Fabiane acabam, Maria de Jesus, as é lá do pessoas Guarujá. acabam indo Ó, eu junto. falei, não tinha nada de cabelo uma coisa... vermelho, eu tinha certeza. Não, Cabelo mas Não, ela depois pintou, colocaram, ela pintou. Ela pintou o cabelo. Não, Tem- se você... só Pode não vai botar. mostrar, procura É. um vídeo aí, porque tem um vídeo dela Tem, sendo eles- espancada. eles Ela mostram tá que com o cabelo igualzinho, vermelho, é. entendeu? Ela Não é de vira- sangue aquele cabelo com vermelho? Não. Não, essa era de cabelo preto. Só que ela tinha acabado de pintar o É. cabelo, que inclusive Tá. fica mais ela vermelho. mudou. Inclusive, Quando pintou, essa questão... bateu Quando de acordo pintou, com aí os as desenhos pessoas, que existiam. ela olha Com- aqui. ó. Não, mas gente, tal eu do- vou pegar o desenho. Esse é o desenho. Do É, Facebook, não. né? Esse é o desenho do Facebook. mas só que depois postaram Não, tudo bem, um mesmo colorido vermelho. dela, Não tem nada a ver uma da coisa. menina com o cabelo vermelho também, entendeu? Eu Foi sei que isso tinha que essa aconteceu. coisa do cabelo vermelho, que ela Aí pinta. ela pintou. E foi isso que aconteceu, entendeu? Aí viram ela na rua, uma pessoa acusou e todo mundo foi pra cima. Teve uma época, quando eu estava morando no Espírito Santo, que teve um problema com o negócio da polícia lá no Espírito Santo e tudo mais, de greve, e começaram a saquear. Aí teve pessoas que, um monte de gente entrando nas lojas e acabaram entrando e saqueando também. Aí depois foi lá arrependido, por quê? Fez porque viu todo mundo efeito fazendo manada que a gente chama. e foi junto. E é exatamente isso que aconteceu nesse caso dessa mulher. é efeito manada. Entendeu? É. Porque tá todo mundo batendo, você não sabe nem o que é. Não, e mas fala tá que ela todo mundo, então abusou que vai. de criança. É, Essa coisa, entendeu? O que ela dizia? Que ela tinha... Que ela comia, tomava sangue de criança. Cada hora tinha um Fazia ritual Ela- satânico Não, tu com fala que tá criança. apanhando por quê? Tomava banho de sangue Não, de e ela criança, não penta conseguia pro outro, falar, aí e ela roubava tava com um órgão. livro Exatamente. preto. É, Ela tava com um exatamente. livro Era de a capa preta, era a Bíblia. Era a Bíblia Olha, tem dela. mais textos. Mas só uma coisa eu fico ali do... Acho incrível que aqui é mais homens. Só né? uma coisa da regulamentação dos meios, uma coisa que eu acho que é importante, para a polícia é importante, para, por exemplo, matadores em séries. Eles se utilizam muito das mídias sociais para avisar que vão fazer. Então, a polícia já usa isso. Mas os próprios, as próprias inteligências artificiais ou os algoritmos também poderiam estar mais calibrados para pegar isso e já mandar para a polícia. A polícia tem que fazer isso visualmente, buscando, tal, não sei o que lá.
Aí é uma coisa interessante, é uma regulamentação, é uma organização para você conseguir pegar as mensagens, porque essas pessoas que vão e que querem aparecer, elas vão usar. Vamos só explicar pro pessoal, não sei como que tá aí no resto do Brasil, mas aqui em São Paulo, amanhã, né? Até, né? Que o pessoal tem falado muito, né? Não, isso daí é um... Do lance dos ataques nas escolas e tudo, né? Eu fiz até uma coisa que é interessante, você falou de estudo, eu fiz uma entrevista semana retrasada com o delegado-geral de Santa Catarina, e eles já estavam num processo ali, por conta de saudade e tudo mais, no desenvolvimento de um software, na verdade a compra de um software internacional, para conseguir colocar as características, inclusive, das pessoas que estão falando, para ver se dá match, que aquela pessoa realmente pode ou não. É uma coisa interessantíssima. Então, isso é um ponto que já pode. Até me perguntaram ontem, você acha que dia 20 vai ter não sei o quê? Porque isso é no Brasil inteiro. Estão falando, tá no Brasil todo. Se criou essa verdade. Até o que se sabe da polícia, não vai ter, porque isso se tornou mais uma teoria da conspiração do que de fato. Mas ontem, inclusive, comentei isso com a minha cunhada, que estava muito preocupada. Falei, olha, eu não sei se o fator de terem considerado o dia 20 um dia fatal vai transformar ele num dia fatal. Porque você pode estar incentivando as pessoas para, já que marcaram essa data, façamos dessa data tudo que está todo mundo esperando. Eu não sei se criar a criatura criou o criador. Então virou aí só saberemos dia 21. Lembra, dia 12 de dezembro de 2012, não era essa data que o mundo ia acabar? Ia acabar, isso aí. Então vamos ter que esperar para ver se vai acontecer mesmo alguma coisa. Eu acho que amanhã vai ser um dia que quase nenhuma criança vai para a escola, porque tá tudo então, tanto meus filhos medo. têm que ir porque eles têm prova. E eles vêm falando a semana inteira. Mas aí, olha só que engraçado, né, meu filho? Eu tenho um filho de 14 e um de 12, né? E o de 14 lá meio preocupado e tal, o de 12 chegou e falou assim... Se avisaram, cara, não vão fazer nada. Na cabeça dele, de maneira, né? Então, aí eu falei, pior que ele tem razão. Porque assim, eles avisam pelas redes sociais. Se você pegar o Twitter do menino da Vila Sônia, é um aviso... E mais doido é que tá cheio de curtido. E o menino da Vila Sônia, você sabe que... Eu vi a entrevista do cara do Dake, né? Do delegado Dake essa semana, acho que foi no Pânico. O menino da Vila Sônia, você sabe que ele treinou antes em casa, esfaqueando o travesseiro. Sabia disso, cara? Mas o Daniel Cravinhos e a Suzane treinaram... travesseiro. Mas aí, no caso, o menino ali tinha quanto, cara? 13 anos, 14 anos? 13. Da Vila Sônia, a mãe viu, cara. Mas vocês viram A mãe via ele vendo os vídeos de Columbine. Os pais do menino da Vila Sônia, me desculpem, mas eles são extremamente responsáveis. Mas agora também tem o seguinte, cara. O negócio um menino de 13 anos, é um vídeo de Columbine... Para quem, nós já falamos de Columbine aqui, quando a gente entrevistou a negócio. Columbine foi um negócio que aconteceu nos Estados Unidos, que é um negócio assim complexo, até para quem entende um pouco do assunto. Porque não é um negócio assim, não, os meninos saíram atirando ali do lado e tal. Tem toda uma coisa por trás. Que você vê uma criança vendo um vídeo desse, né? E isso aí, como que isso influencia? Ele tentou comprar gasolina, né? Daí falar, vamos pôr porta. Como é que é? Aquele negócio que detetor de metal. Acho que chamaram de gente fofoqueiro. A gente é fofoca, a gente sabe que a gente faz fofoca. Não, pior que falaram assim, 3 fofoqueiros e um nerd. Aí o Sérgio começou a falar as coisas, agora são 4 fofoqueiros. Tem que saber. Então, mas tem isso aí. Esperamos que não aconteça nada. Os comentários é uma latrina. Né? Não, mas tem legais também. Tem veja esses aqui que são bons. Põe o próximo. Esses aqui são bons. Próximo, Nossa, chamaram de gente fofoqueiro. Disseram que primeira vez o chat está melhor que a entrevista. Nossa, que então. Fofoqueira de bairro ainda, não é nem de... Vamos lá, o Flavinho do Pneu, que é um cara que está sempre aqui com a gente. Salve, pessoal. Existem alguns homens que traem as esposas em envolvimento sentimental. Sem. E alguns com envolvimento sentimental. Em qual cenário dos tipos de traição as mulheres se vingam dos seus maridos a ponto de matá-lo? Com ou sem envolvimento? Acho que com. Com e com envolvimento financeiro também. Quando ela fala que ele levou no restaurante que ela japonês, apresentou pra ali ele morreu. É sentimento, é passional. Ali ele morreu. Eu acho que se o Beto entrevistasse ela, ele ia perguntar ela isso aí. Morre, ele assina, eu acho que ele assina, são várias sentenças de morte. A primeira é quando ela pergunta para o investigador, porque lembra que até então ele nunca tinha se aproximado dela, a ponto de descrever como ela era. E quando ele chegava perto, estava escuro. Aí ela fica, mas já viu como ela é? Aí finalmente ele vê como ela é. Ela queria saber como ela era de qualquer jeito. Ela é uma mulher bonita? Ela é uma mulher bonita.
Aí já é Aí uma ela outra assina uma assinatura. sentença. É isso aí. Aí daqui a pouco, nossa, ela fala no documentário, mas levou justamente no restaurante que eu apresentei, que afronta, ou seja, É isso mesmo. é tudo sentimento. Valeu, Flavinho. Tem outra aí, Cris? Manda. Esse daqui é um vídeo, gente. Vídeo? Opa, põe aí. Do Gabriel Leite. Gabriel Leite é um cara que tá aí sempre com a gente sempre tá também. com a gente. Obrigada, tá, pessoal, que manda mensagem pela plataforma. E, como o Sérgio falou no início, Você tá perguntando. pela plataforma vocês podem mandar áudio e vídeo, como o Gabriel, que enviou um vídeo. Ou estão Coloca aí. falando, Hã? estão falando que você é muito calado. Você é... Eu? Não, mas eu tô vou aqui parar pra de ouvir. ler ué. aqui. Que isso? O Sérgio está gostando É engraçado. tanto do Não, assunto. O O chat. internauta nunca tá contente. Se Não, você é. falar muito, vão dizer que não deixou a gente falar. Se ele fica calado, vão dizer, nossa, tá calado. Agora eu peguei. O que estão falando aí no Mas eu chat? quero ouvir, ué. Eu tô aqui pra aprender. Manda aí, Cris. A gente não tá falando de política. Quem que tá falando de política aqui? Não, É eles no chat. Isso aí é um nerd. Cadeira Ah, tá. game, aparelho. Eu me nego a falar de política. vai lá. Sérgio, boa noite, Ned, boa noite, Beto e boa noite, Ulisses. Foi colocado em pauta pelo presidente a influência dos jogos nos crimes de violência. Vocês concordam ou discordam com essa pauta? política, Acham mesmo que os jogos contribuem para incentivar esse tipo de crime? Boa noite, Mano Salve, passando da rede Sapucaí. Como é o nome dele? Gabriel Leite. Gabriel, Gabriel, de eu Santa Rita do acabei de Sapucaí. pensar nisso. Eu tava esperando uma brecha pra falar. Então manda, vai lá. Que é o seguinte. Porque isso aí voltou de novo. Isso Sim. aí já teve no Brasil. Pra galera que não Sim. sabe, lá na época do GTA, do primeiro, né? Isso. Até o jogo ele foi proibido de ser Sim. vendido no Carrefour, eu lembro direitinho. Sim. Quem tem a caixa desse jogo é uma relíquia até hoje, porque ele foi proibido de vender porque era incentivo. O CS, viu, galera? Você é jogador de CS? O CS, pra quem não sabe, é o que inspirou Columbine, né? Sim. Os meninos, eles se inspiraram no CS, que é um jogo muito jogado hoje, mas manda bala. Gente, assim, só para deixar claro, eu não sou de esquerda, não sou de direita, não apoio Lula, não apoio Bolsonaro, não apoio nada, nem ninguém. Dito isso, as pessoas precisam ler esse artigo que está na Folha de São Paulo de ontem ou de hoje, não lembro mais, do Lula falando isso. É impossível isso não ter qualquer tipo de influência. Tu me desculpa, um jogo em que tá lá a criança ou adolescente eliminando o outro com um tiro, chega um momento que ele acha aquilo banal. Isso, inclusive, fica muito claro no livro da Suzane com o irmão dela, que ele fica lá matando passarinho com... Primeiro ele mata com estilingue, ele acha sem graça, aí depois ele vai para espingar a depressão de chumbinho, e daqui a pouco o Daniel Cravinhos dá uma arma para ele e ele já acha o estilingue nada a ver, já acha pouco para ele. Então isso está num crescente. Tem muitos estudos que provam que existe uma influência direta na formação da criança quando se fala em violência em relação a esses videogames. Mas, assim como a indústria do tabaco, existe um lobby muito poderoso da indústria desses games que tentam provar o contrário. Mas se eu tiver um filho adolescente, eu inclusive falo isso pro meu irmão que tem filhos adolescentes. Na hora que ele quer dar descanso lá pros meninos, ele dá um tablet. Celular, tablet fica aí jogando. Tá, aí quando vê, tá um outro mirando. Tem um que agora é assim, né? Ele faz assim, aí o tiro sai, atira no outro. Eu falei, cara, tu tem noção do que isso impacta neles? Porque tu tá dando para se livrar. Porque realmente quando tira o tablet, eles ficam lá, pai, não sei o quê, olha isso aqui, eu quero aquilo outro. Eu duvido que isso não tenha um impacto. Eu digo que assim... Mas Eu não existe vou algum dizer o estudo seguinte. que mostra alguma relação? A minha opinião Coisa- eu vou dar como mãe. Psicólogo. Olha, eu acho o seguinte, eu não estou dizendo que se a criança ou o adolescente ficar com isso, ele vai matar alguém. Mas todas as vezes que tu tem esses casos de adolescente violento... Eu fiz uma matéria para Veja em 2016 sobre jovens infratores que tinham matado crianças até 14 anos, nem chegava a 16, 14 anos tinham matado. E tu sabe que, às vezes, o estudo de caso ele é mais importante do que o estudo global. Então, quando você pega um caso, se aprofunda,
Eram 23 que a gente catalogou, todos tinham predileção por jogos violentos. Eu digo o seguinte, essa parte do videogame, eu venho da época do Atari, né? Só que minha mãe me botava com começo, meio e fim. Você tem 2 horas, 1 hora para jogar. Agora vai. Minha mãe desligava. Porque esquentava a TV e ia queimar. Não, né? vai desligar e vai estudar, e você vai brincar, vai fazer alguma coisa, não sei. Você não vai ficar nesse negócio o tempo inteiro olhando. Então, senão a gente ficava o dia inteiro jogando no Atari. Não tinha fim. E não tinha. Mas o Atari também, ele era um pouco mais. Tinha menos gráficos, então você não podia ter tantas histórias. Tão realista, né? Os E era menos videogames hoje são violento também. muito reais. Muito. É. Você pega, por exemplo, eu tô vendo The Last of Us como série, eu achei absolutamente deslumbrante. Eu não sabia que era um videogame que é igual. Eu fiquei impressionado, porque aquilo é de uma violência interessante, com um roteiro fantástico, com personagens absolutamente bem construídos. Eu fiquei fascinado. Mas eu digo assim, talvez em 100 milhões de pessoas o videogame fique apenas uma fantasia. Mas se uma pessoa pegar, como foi o Perseguini da vida aqui no Brasil, ou Columbine da vida, e os outros que podem ter também se utilizado do videogame como exercício para Temir e para CT4, é um problema. Você vai ter uma pessoa que vai matar muita gente. Então, assim, não sei em você como vai ser, não sei como em mim vai ser. Tem coisas que você tem músicas, por exemplo, eu não consigo entrar em boate que fica piscando, que me dá labirintite e me dá enxaqueca visual. Tem 80 milhões de pessoas lá dentro. A mim, afeta. Me afeta na minha construção de equilíbrio. Talvez a uma pessoa pode afetar. Vai parar tudo. Não teve o Pokémon também, que também teve umas coisas. Não teve um jogo lá também que, sei lá, que matava e mandaram tirar? Um menino que viu num desenho pondo fogo na casa, ele foi lá e pôs fogo na casa. Aquele menino atingiu daquela maneira. Aí, assim, por causa daquele menino vai parar tudo? Acho que não, mas... Qual é a tua opinião de mãe? Então, minha opinião de mãe. Eu tenho um filho de 22 anos que sempre gostou muito de videogame. Violentos. Quando sempre jogou... Eu jogava com ele Mas GTA. jogos violentos ou... Joguei GTA o quê? com ele. Eu sou totalmente... GTA é aquele de carro Que você sai passando matando em cima das todo pessoas. mundo. Você pode Aí, virar e voltar de eu jogava negócio com assim. ele, entendeu? E eu, ai, filho, mas que coisa mais sem graça, só ficar matando as pessoas. E, tipo assim, é um menino maravilhoso, tá? Hoje em dia ele joga o bendito... É o Free Fire? Que ele joga? Seu irmão? Tem um jogo que ele É joga tua filha agora... também? É minha Tá filha. Jura? É. Que ele também joga, tá? E assim, eu acho que... eu não concordo de colocar a culpa em jogos. Porque o que acontece? A culpa, na minha opinião, tá? Minha opinião, é dos pais. Porque é muito simples você colocar a culpa num jogo, sendo que você não está dando carinho para o seu filho, você não está dando atenção para o seu filho e simplesmente seu filho está ali sozinho. Você bateu no que o Ulisses Entendeu? estava falando. Você É mais está ali fácil deixar você sozinho, jogando aí. Joga aí. jogado. Mata um Porque monte de não gente. É, pra me não deixar é, em paz. Não é o jogo Pra que poder faz Não ficar me isso. matando, tudo Ele vai bem. ficar conversando em paz, então. Porque não é o perturbando. jogo que faz isso. Porque, tipo assim, meu filho joga. E meu filho é um amor de pessoa. Não, lógico, não é todo mundo entendeu? vai ficar assim. E assim, lógico que, o filho tá carente, queria, às vezes, conversar com o pai e com a mãe, não tem. A única coisa que ele tem é o jogo, sim, pode virar a cabeça dele de alguma forma. Mas querer culpar um jogo, Gente, eu não concordo. hoje Eu em acho que não dia- dá pra Entendeu? culpar o jogo, não, mas eu acho. É porque, sabe também, eu acho que esse tipo de situação não dá pra ser generalizada. Mas, graças a Deus, o teu filho não matou ninguém. Mas existem. Mas, assim, se alguém foi atrás de fazer alguma maldade com alguém por causa de jogo, viu-se o histórico familiar, Sim. foi só por causa de jogo, Não. ele Não, tinha é um uma carinho... equação, é uma Não, a gente equação. inclusive pode voltar para Elis Matsunaga, Mas que só ela uma fez coisa o que ela pra- fez muito pelo histórico familiar dela, de crimes que foram cometidos dentro de casa e parecia coisa Uma normal. coisa assim, que uma vez eu estava numa grande TV, bom, vou falar o nome, vocês vão saber. Tava lá e estavam me mostrando ali, eles estavam tirando todos os desenhos do Tom e Jerry São violentos. que eu vi na minha infância não me fez um assassino. E eu acho, inclusive, que essa coisa do
gato com rato, que o rato dá uma volta, o piu-piu e o frajola. Eram elementos tão importantes para a gente, inclusive, entender o bem e o mal, no sentido mais macro da coisa, para você perceber que às vezes você é um ou outro, porque a gente não é nem tão bom nem tão mal, a gente passeia pelos dois universos. Sim. Eu acho que essa coisa lúdica tão interessante, ela faz com que a gente seja... Porque se a gente for parar pra pensar, os desenhos que a gente assistia era Tom e Jerry, fantástico. Pica-Pau, Não, era tudo... Pica-Pau era que sempre queria estar se dando bem. Ai, mulheres, Não, dinheiro, tudo ia morrer. aquele que caçava o coiote? Eles estão que tirando. caçava Não tem mais. O coisa. Papaléguas. Papaléguas e o coiote estão tirando tudo. Porque eles, tipo... Não, porque ali é o pegando o outro, assim. Estão tirando. Você lembra aquele do gambá e do gatinho? Porque ela se faz se pintar. Francês. Porque aquilo é uma importunação sexual. E aquilo é uma xenofobia, porque fala que o francês é fedorento, né? Não, tem tudo ali, O mas gambá- assim, o gambá só é que ele era francês. engraçado. Na verdade, o Mas Gente, a gambá, estão falando nunca aqui no nem chat que eu tenho imaginava essas cabeção. coisas. naquela né? idade você não tem Não toda tem. essa... Tá vendo? Tão te Então, a gente xingando aqui. está Tão me xingando? construindo Tão te pessoas muito... Estão dizendo que você vai comer um monte, que eu tenho um cabeção, que o Beto é uma fofoqueira. Me xingar já é normal. Isso aí a galera já tô tranquilo. Por isso que o Sérgio nem olha o Eu chat. sou fofoqueiro? Não olha o chat, cara. A gente faz fofoca, a gente vai criar o fofoca de Não, crime. falaram que só você é fofoqueiro. Será que eu tenho cabeção? Você é uma puta de uma fofoqueira. Chat Não top. tem mais As mulheres perguntas. assassinas podiam Tem. ser mulheres Coloca a fofoqueiras outra aí, e Cris. assassinas. A próxima. As fofoqueiras assassinas. Manda outra. Leiam esse artigo, mesmo que seja para discordar. Mas Bem, eu Olha lá, saiu na Mas Folha. leiam, né? Eu sou Leiam. Beto. É pra mim, deve ser, né? Porque às vezes as pessoas escrevem Bento, Beto. igual o Serjão. É Beto. Você sempre estimula a leitura e parabéns pelo canal. Obrigado, eu estimulo bastante. não Como é acha? que é? Expantor. Você não acha o Expantor. Ulisses a cara do ator Ai, que acho, série? gente, eu já Dama? acho. Que faz a Dama. Todo mundo você é a acha, eu cara acho. Eu não ele acho, é um mas gato, agora eu aquele acho. cara. Não. Ele faz American Horror Story, faz todos Não, mas eu todos- acho que é o assassino real, né? Que também é um gato. Não, não queria o ser, mas Dahmer. beleza, aceito. Quer ajudar? Não, eu tô puta ajudando. gato. O que O que você, você acha do caso Marielle? Ah. Você acha que depois de tanto tempo ainda dá pra chegar no mandante? Ulisses, parabéns pelos livros. Ó, eu vou responder rapidamente. Eu não falo de política, por isso que eu não falo do caso Marielle. Mas tem um livro que eu já li, não sei se vocês já leram, que é o Mataram Marielle. República das Milícias. Ah. É uma grande pesquisa que ali explica bastante bem se cabe crer ou não. A Marielle Mas foi... leiam também Mataram Marielle, que é da... Ai, Não meu li Deus, esse. a menina do Globo, que fez o Flor de Lis. Ah, é Vera Egito, não. Vera Araújo. Gaújo, tá. Araújo. É assim, o caso Marielle, ele, eu acho que ele é um raio-x absurdo do Rio de Janeiro, principalmente. Ali você tem a milícia atuando no lugar do Estado, que é uma tristeza, porque se justifica, né, quase. Já que o Estado não age, a gente cria uma milícia. Aí você vira... O Rio de Janeiro, eu brinco que é uma sociedade à parte demais. A gente deveria estudar ela antropologicamente daqui a uns 800 anos. Agora, infelizmente, eu não falo sobre esse caso por conta de bater... É difícil falar do caso Marielle sem ficar falando, você é esquerda, você é direita, seu isso, aquilo. Exatamente. E como disse o Ulisses, eu não tenho... Eu tenho as minhas convicções políticas que não envolvem... Quando você fala de crime ele é extremamente democrático. Ele vai pegar, meu amor... Todo mundo. Principalmente quando for crime... Independente de quem você Crime é ou familiar, não, você pode exatamente. ser de extrema esquerda, extrema direita, ser vestir vermelho, verde, amarelo. Se for crime familiar, se teu filho for te matar, se teu pai vai te matar, você não tem na hora o seu título de eleitor te mandando quem você votou nas eleições passadas. Então, é muito delicado. Mas você acha que ainda vão pegar o mandante? Ainda dá? Ou já isso aí Cara, o dissolveu crime aí da Marielle ele é tão político nessa parte, porque, segundo consta, ela estava tentando desmantelar as milícias. A milícia é Depois o ela tenta, mundo. não é mundo. A milícia não é uma cobra com uma cabeça. A decisão miliciana ela é um E não é algo de hoje, tem é algo um board, que você é tem algo- um conselho. É algo de muito tempo, não Não. é algo de hoje, Não. não é de governo Tá atual, sendo não é de governo construído de passado, tudo já mais. de muito Está construído tempo. desde no Rio de Janeiro, Há desde muitos que foi anos. feito o aterro do Flamengo. Então ali já está, desde 60. É uma tristeza, mas obrigado. Tem mais aí, Cris? Expantor, porque eu realmente estimulo muito a leitura mesmo. A gente sorteia sempre livros lá. Importante. Gosto muito.
Rodrigo. Uma do Brunão. Ah, Brunão. Brunão Souza é o cara que faz nossos cortes aqui. Salve, muito salve, bem. família do Ciência. Pessoal, tenho medo de perder meu trabalho de corte de podcast para a Elise. Socorro. Brunão. Aí, O ex-quartejador. Brunão vai chamar agora o ex-quartejador dos Aí, cortes. aí o Sérgio, antes de falar, já fala, é o nosso, é o cara que faz dos cortes, nossos é o cara dos cortes. cortes, ó. Pá, pá. Que Melhor faz que os a nossos Elise. cortes. Aí O que, tá que vocês com medo- acham da esposa do Felipe Heidrich? Quem é? Não sei Se quem ele é. não tivesse os contatos que o ajudaram, ela poderia virar um livro do Ulisses? Gente, eu não sei nem quem Um é essa abraço aos pessoa. bebetes. Me falaram que tá meu marido me mandou aqui falando que o chat está divertidíssimo. É, falando de bebetes. Sim, é. O que eu mais vi é São os bebetes. bebetes. Aí teve Não, até mas eu uma já- pessoa que comentou aqui Quem? que O você Alan? tem um marido lindo. Maravilhoso. Não, eu já percebi que a E além gente foi de lindo, falar a que tá gente lendo, boa aí que pra tá caramba. bombando, né? Ah, Esse é? tipo- Aí que eles O comentam. Aru falou assim, eu nem sei se vocês também, porque eu tô me divertindo lendo o chat. E o meu marido. Eu falei, ele mandou Quem que aqui. é eu tava Felipe lendo. Reis? Eu não Eu conheço. não sei. Tá, ó, caso Bianca Toledo e Felipe Heidrich. Deixa eu ver, eu preciso ver. Eu tenho branco Joga não. alguma coisa Coloca aí aí, ó, na vem tela pra pra gente. gente. Olha, Brunão, isso aí foi muito profundo, viu? Ah, Brunão manja. Coloquei o nome dele aqui, né? Do É um casal gay? Para quem não sabe, Heidrich foi casado com a pastora Bianca Toledo e disse que abriria mão da vida pelo seu amor por Bruno. Pô, esse caso é bom, hein? Deixa eu ver. isso Nossa, eu aqui. não conhecia. Tá aí, Beto, um caso novo pra você. Felipe. Aí, ó. Vamos Olha, lá. une tudo. Mas é Bianca tipo, Toledo e Felipe Heidrich. 2022. Ele foi casado com a pastora Toledo. Nossa, vou fazer esse caso. Aí, viu, Brunão? Que o Aí. acusa Mas de ele- ter Faltou o abusado Brunão. sexualmente do seu Eu vi isso aí já. Do É seu um filho de caso 5 anos. Que fica falando que ele abusou as crianças. Cara, mas Aí ele fala tem- que não, ele aí tem- meio que não foi comprovado. Ah, já sei qual ele é, tem já um sei. Instagram verificado Sim. de 300. Eu não consigo ter Sim, é verificado. um ele cara tem que tá morando fora do Brasil, né? 341. Ele gravou, eu acho que ele gravou pro Fantástico, inclusive. O cara ele é meio de boa, assim, aí É. parece que ele tá sendo meio que mais vítima do que... Ele tem 341 mil seguidores. Gente, ele Verificado? fica tudo fazendo. Aí, ó, tá vendo verificado. E eu não consigo ser verificado. Estão verificando até esses casos. Mas ele matou ou não matou? Foi casado com a pastora Bianca Toledo, que o acusa de ter abusado sexualmente do seu filho de 5 anos. O casal se separou em 2016 e o pastor irá responder por mais 50 queixas de crime. Ó. Então, existe sempre uma coisa que é interessante no crime. Quando uma pessoa fala, quando ele é, muitas outras vêm a reboque e começam a trazer, né? Porque até passa a ter coragem É, de... o único de que não vir. aconteceu isso foi o de Allen. Por isso que é uma das coisas que eu acho importante da denúncia. Claro. Sim, denuncie. Não tenha medo de denunciar, porque às vezes uma pessoa sofre alguma coisa, aí fala, ai, estou Sim. sozinha, vão ficar contra mim. Talvez o que aconteceu com você aconteceu com várias Sim. outras pessoas. Que é, inclusive, uma coisa que a gente vê muito, né? O Jairinho aconteceu isso. Depois do Henri Borel, mais 2 ou 3 denúncias chegaram. Agora, gente, normal. infelizmente, respondendo a pergunta dele se virar um livro, precisa de muitos outros elementos. As pessoas O que, acham. que faz um caso assim pra você virar um... Pra você, assim? Olha, eu vou te Que falar uma coisa: livro-reportagem, que é o que eu faço. Então, eu sou jornalista, trabalhei muito tempo com repórter. Tem que ser um caso solucionado ou pode ser sem solução? Não, tem que ser solucionado, tem que ser sentenciado para poder chamar de assassino. Para ficar lá o acusado, suspeito de, aí daqui a pouco ele é inocentado, o livro some, desaparece. Tá. A segunda coisa é que tem que ter, sabe, igual um bolo, tu precisa de vários ingredientes. Então, Sim, se legal. tu não tiver aquele ingrediente, o bolo não vai sair. Tipo fermento, que é um dos menores ingredientes. Mas sem ele, o bolo não acontece. E qual que é o melhor fermento aí pro... Cara, pra mim, o tipo de trabalho que eu faço são as histórias paralelas. Paralelo. Porque, por exemplo, o crime da Suzane, todo mundo sabe o que ela fez, sabe o que ela cometeu. É um caso fechado, porque ela confessou. Não tem como tu revelar coisas novas. Então, o que vai dar musculatura pro livro É o que tá é o em entorno. A mesma coisa a Elise Matsunaga. Elise Matsunaga é um livro sobre prostituição. Quem for lá achando que é um true crime, mas o que sustenta o livro de pé é histórias de mulheres prostitutas. Que é do cacete. Não, o da Que é Liz como é maravilhoso. chegou até ela ter o status que ela conseguiu, Não, porque tem a né? história dela, mas é porque é assim. Pensa que eu quero escrever, eu quero contar umas histórias, mas essas histórias elas não se sustentam porque ninguém está interessado em ler.
Mas aí eu vou juntar essas histórias que eu quero contar na história da Elise que todo mundo quer. Que até Aí elas eu se uso ela, entrelaçam, exatamente, né? eu uso ela como uma Gancho. isca. E aí todo mundo, quando vem dar os feedback, o Beto é testemunha, é aquela fulana. O que aconteceu com a Beltrana que se jogou da Não, ponte? o Ulisses ele tem uma maestria muito